Fala, galera, estamos aqui com mais um episódio do VMA Cast com uma pessoa ilustre, um convidado muito especial que prontamente aceitou o nosso convite. Você que está nos vendo, compartilha. Nossa, vou voltar a vida. Vamos lá. Fala, galera! Estamos aqui com mais um episódio do VMA Cast. Você que está nos vendo, compartilha, se inscreva no nosso canal para que alcance o maior número de pessoas. Estamos aqui com um convidado especial, Thiago Candonga, uma pessoa muito especial que fala de um assunto muito importante para as nossas vidas. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. O Thiago agora vai se apresentar para nós, para vocês que estão nos vendo aqui. Thiago, por gentileza, nos fala quem é o Thiago, conta um pouquinho da sua experiência, quem é você, da sua família. Maravilha. Primeiro eu quero agradecer o privilégio de estar aqui, o convite. Eu amo conversar, eu amo compartilhar e todas as vezes que me convidam eu fico feliz demais. Então, já quero agradecer aí a todos, principalmente a vocês e quem está assistindo a gente aí também. Bom, Thiago Candonga, quem é o Thiago Candonga? Já começo falando que Candonga não é meu sobrenome. É meu apelido, cara, acredita? E por que desse apelido? Conta aí. Então, vamos começar por aí, né? Vamos lá. Quando eu tinha uns 13 anos, olha só, um amigo meu tinha um primo de Brasília e ele falou assim, pô, você parece os meus amigos de Brasília, você é candango. Candango, verdade. E aí eu, Brasiliense 13 anos, candango. falei, eu sou das candongas mesmo, porque quem é das antigas aí vai lembrar da TV Colosso. Tinha a Priscila e tinha o lembra Gilmar. mais. A gente, você lembra? Lembro. E aí tinha o Gilmar das Candongas. Verdade. E aí eu falei, não, eu sou das Candongas mesmo. Coisa de molecada. E aí pegou. Só que pegou ali, né? Na minha área ali, bairro, tudo. Comecei a estudar em Vitória. Sou capixaba. Fui fazer a Federal de Espírito Santo ali. Falei, bom, agora o apelido acabou, né? Saí da escola, outra cidade. Quando eu tô lá, vem um camarada e fala assim, Candonga, a gente se conhecia de internet de jogo. Uau! E ele era só o líder dos estudantes lá da universidade. Aí sou eu. Aí capô, ele começou a me chamar de Candonga, pegou na faculdade. Mas não parou, né? Que eu vim estudar em Campinas, vim fazer o curso de teologia. Então, minha primeira formação em educação física, depois vim estudar teologia em Campinas. Falei, agora acabou. Falei, pô, mudei de estado. Tô estudando teologia para me tornar pastor. Não, esse apelido acabou. Chego na sala, um amigo meu que eu não via há anos tava lá. Mentira. Candonga? Falei, não é possível. Lá de Guarapari. O cara saiu de Guarapari pra gente estar junto lá em Campinas, estudando no Mackenzie. Pronto, aí acabou. Aí pegou. Eu falei, aceita que dói menos, né? Hoje eu recebo os comunicados da prefeitura lá de Limeira, que é onde eu moro, interior aqui de São Paulo, ao excelentíssimo senhor Thiago Candonga. Que massa! Qual é o seu nome verdadeiro? Thiago Teixeira de Moraes Camponês. Uau! Vulgo Candonga. A minha esposa, cara. Porque eu falava que eu ia colocar nos meus filhos o sobrenome Candonga. Ela não deixou eu registrar as crianças sozinhos. Porque ela falava, não, você vai colocar Candonga. E eu ia mesmo. Ia mesmo? Só que ela não deixou. E galera, além do Thiago, a gente tem aqui a Gisele, que também é uma capixaba. A mesa aqui hoje tem muitos capixabas. A Gisele também faz parte aqui do grupo Mulheres Talento, aqui também, faz parte do grupo da VMA também aqui, uma das nossas vendedoras. E hoje a gente está dividindo aqui hoje a mesa como host, aqui para fazer esse bate-papo com o Thiago. Demais. Isso aí, boa tarde, pessoal. Boa tarde para quem está assistindo, né? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do VMA Cast. Eu tava falando pro Thiago ali fora que a gente vai acabar dominando o pedacinho de São Paulo, né? É isso. O capixaba vai vindo. A gente vai ver. O estado é tão pequeno que a gente tem que A gente vai se proliferando em outros lugares. E eu sou casada com capixaba. E ela é casada com capixaba. De Guarapari. Tô falando. Não adianta. O capixaba tem o borogodó, né? A gente vai tomando espaço ali, né? É isso. Thiago, legal conhecer a tua história. Então, você é educador físico, né, formado em teologia, né, pela mestre em ciências. Sim, da né, religião. da religião. Conta um pouquinho por que essa transição. Você começou com educação física Legal. e foi parar, né, em teologia.
Conta um Verdade. pouquinho pra gente qual é a relação de um com o outro e por que você fez essa transição e se você usa os dois hoje. Sim, muito, muito boa pergunta. E eu vou começar de trás pra frente. Sim, eu uso as duas, porque muita gente fala assim, você fez educação física à toa, né? Sim. Não trabalha mais na área. Eu falo, não, cara, o meu lifestyle, ele passa muito pela educação física, a questão da alimentação, da atividade física, boa rotina de sono. Então, a educação física me influencia muito até hoje, apesar de eu não trabalhar mais na área. Mas como é que foi essa transição? Eu venho de um ambiente cristão. Fui criado por uma mãe cristã, irmãos cristãos. Eu sou bem mais novo da minha família. Eu tenho uma irmã 6 anos mais velha do que eu e um irmão 9 anos mais velho do que eu. Então, você é o temporão. Sou temporão na troca do anticoncepcional. Uau! Funcionou. Meus irmãos queriam que processasse lá. Porque você Tal, não queria, né, você tal. mais Falei, um pra não, dividir? Não. Você Falei, bem. mas tô aí, nos planos de Deus tava eu. E aí, então cresci nesse ambiente. Só que tive aquela fase, eu acho que é a fase que é meio comum, né, na adolescência ali, parte da juventude, não quero saber, aquela fase que questiona-se muitas coisas também. E eu acho que foi uma fase muito boa, falar a verdade. Bati cabeça, sim, mas questionei muitas coisas que eu pude encontrar a resposta por mim mesmo e também acredito que por estudos mais aprofundados e tudo mais. Então, quando eu retomo, que foi ali no final da minha primeira faculdade, aos 21 anos, eu comecei a me aprofundar e questionar mais algumas coisas, sabe? E aí, se eu questiono e eu quero resposta, eu tive que... E buscá-las. Exatamente. Fui buscando mais referências, buscando outros livros. Graças a Deus, tinha uma igreja que me incentivava nisso. Meu pastor sempre me incentivava muito. Dá uma lida nisso aqui. Dá uma olhada nisso. Te dava referências. Sempre. Nunca me falava a resposta. Pastor, o que é isso, aquilo? Ele, o que você acha? Te estimulava, né? a Eu procurar. acho que é isso. Será? O que você acha? Não sei. Lê esse livro. Pra estimular. Então, Você me sabe que a gente estimulou. faz isso pra estimular Isso é mesmo. maravilhoso. Eu gosto muito de uma... Isso é um conceito judaico que fala assim, né? A resposta, muitas vezes ela é perigosa. Porque ela pode paralisar a pessoa que faz a pergunta. Exato. Em contrapartida, a cultura judaica, né, que é aí a base, né, do cristianismo, ela vem ensinando que pergunte. Então, hoje eu faço isso com os meus filhos, por exemplo, em coisas básicas. Quanto que é 1 mais 1? 2. Falo assim, quantos copos tem aqui, filho? 1. E quantos copos tem aqui? 1. Então, 1 mais 1 é igual a quanto? 2. Eu falo, é isso. Ou seja, eu não respondi nada. Estimulou. Eu só perguntei a pensar. através do quê? Eu estimulo através da pergunta. Então, eu vim dessa realidade. E quando eu fui me aprofundando, e lógico, não ficou apenas no campo do estudo, né? Aí acontece a realidade da espiritualidade, que ela é muitas vezes individual e intransferível, né? São as experiências. Ali eu comecei a ter experiências que eu comecei a olhar e falar, cara, essa parada é real. Encontrava ali uma base, encontrava ali um sentido e aquelas coisas se confirmavam na minha vida. E aí eu comecei a me aprofundar cada vez mais nisso. E ali na educação física, vivendo esse estilão de vida e sempre diferente, cara. Esse jeitão aqui. Então as pessoas, o cara nem parece que é cristão. E eu falava, mas por quê? O que eu tô fazendo de errado? Porque as pessoas rotulam, né? Parece que tem que ser engessadinho. Exatamente. Colocaram os cristãos numa caixinha e ele tem que ser aquele padrão. Padrãozinho. Esqueceu assim, social, e cristão também vive. É isso. Que cristão, Que né? brinca. Que essa é a rinca, alegria. conta piada. É. Lógico, dentro E é de um princípios ser e valores, mas é natural. isso. Sim. E aí eu vivi essa realidade. Aí, mas não para, como é que igreja você vai? Vamos lá um dia ver. E fui me apaixonando cada vez mais por isso, pra passar esse Jesus pras pessoas, sabe? E literalmente passar Jesus, não passar uma placa ou uma religiosidade. Exato. Não, passar princípios de amor a Jesus. Deus e amor ao próximo. É isso Exato. aí. Porque quem salva é Jesus, É não é a isso. placa. o que É eu sobre creio, isso, né? Exatamente. E aí, nessa de me aprofundar cada vez mais, eu fui me vendo cada vez mais me envolvendo nessa realidade, até que vem o desejo, cara, eu quero estudar ainda mais. Ou seja, aí começa ali uma ideia de transição, então, né? Eu atuava como personal, atuava como preparador físico de futebol de areia, que lá no Sul é muito Sim. forte, né? O beach soccer. E aí eu, cara, vou fazer essa transição. E aí é aquele famoso salto no escuro, né? Entre aspas, porque eu já estava consolidado numa carreira, numa área, já tinha meus alunos, já estava ali construindo a minha vida em cima daquilo e de repente eu
diante de, lógico, muita reflexão, oração, análise, conversa com a minha família, eu decido passar pelo processo de vestibular, análise de vida para ingressar num curso de teologia para me tornar pastor. Fui aprovado, mudei para Campinas, aí é a nova fase aí de estudar e deixando a outra fase de educador físico para migrar aí para teologia em si. É interessante isso, mas é interessante que você não ficou nessa carreira de educação física, mas eu acho, olhando assim, pelo que eu acompanho, é que você deixou, entre aspas, falar, eu vivo hoje da educação física, mas ele caminha junto. Sim, demais. Porque caminha demais. junto, porque quando a gente fala alma e corpo, tá tudo muito ligado. Perfeito. Né? Concordo Faz sentido isso? Totalmente. O que você acha totalmente. disso? Não, eu não só concordo, como é o que eu vivo e ensino para as pessoas. Eu acho que um grande problema que aconteceu durante muito tempo é que a gente fez divisões que para mim são indivisíveis. Que é, não, Perfeito eu isso. cuido do meu espiritual. Sim. Tá, legal, mas e das suas emoções? E da sua saúde física? E aí o que acontece? A pessoa tá cuidando da espiritualidade dela, mas eu vejo como um tripé, né? Vamos Sim. pensar em pilares. Se ela tá negligenciando esses dois, uma hora tomba. Então a pessoa cuidou da espiritualidade, mas negligenciou a saúde e as emoções. Aí ela desenvolve uma doença por péssimos hábitos. Deus, por quê? Por quê? Tanta gente ruim aí. Eu falo, mas... A gente vê muito isso, né? A gente falando, mas eu vou à igreja, por que eu fiquei doente? Por que meu parente ficou doente? E eu devolvo umas Poxa. coisas que não tem nada a ver, né? Nada a ver. Como O se ir à contexto. igreja fosse Sim. não passar nenhuma dificuldade, né? Não Exato. ter... Mas porque cuida de uma área só, quer investir em uma área só. Exatamente. Então hoje eu tive que aprender a duras penas, né? Como você aprendeu? Quais Por foram das quê? dores que te fizeram aprender isso? Então, eu cuidava da parte física, da saúde, beleza. Isso também veio de herança. Minha mãe muito saudável, minha mãe sempre com alimentação equilibrada. E detalhe, tem até quarta série. Mas Uau. sempre foi uma pessoa, não, pouco açúcar, pouco sal. Tanto que eu nem desenvolvi muito meu paladar. Porque minha mãe nunca teve aquela culinária gostosa, vamos Eu colocar sei o assim. que é isso, eu vivi sabe? isso. A minha avó Porque- também, até a quarta série, Mesma coisa. analfabeta, e a gente cresceu assim, até máscara pra pele, ela fazia de pepino, tudo muito natural. Olha Não só. existia toda essa parte de cosmeteria hoje que Sim. existe, e a gente gosta, não tá dizendo que não gosta. Sim, que é Mas ótimo. eu aprendi, ela faleceu recentemente, né, de um AVC, com 80 e poucos anos, mas uma pele intacta. Então, e aí é a mesma realidade. Então, minha mãe me passou isso, né? Como exemplo, assim. E aí eu segui naturalmente. Então, nunca fui muito ligado a excesso em questão de comida, nunca desenvolvi muito também. meu paladar. E beleza. Só que eu nunca me atentei pro quê? Para as emoções. E vou falar a verdade. Não falava, mas achava que era tudo frescura. Ah, Não que tenho bom que vergonha de acordou. assumir, não. Sim. Não. Nunca ia falar isso pra alguém. Mas quando eu falava depressão, eu já pensava, mano, Frescurinha, né? depressão. Mimimi, Passei né? mó perrengue na infância, Nunca passei fome, não tive. tive pai e cresci na quebrada e tive que correr atrás de tudo. Minha mãe até a quarta série nunca saiu de casa me ajudar com nada. E eu aí, pai, aí depressão. Pensava, não falava. Mas a Mas gente julgava, pensa. mas julgava, A gente julgava, os pré-julgamentos que é comum. julgava. E aí eu vivi na prática um dos princípios bíblicos que hoje eu mais levo pra minha vida. Que é Jesus dizendo assim, não julgue para não ser julgado. Porque a mesma medida que você mede, você será medido. E as pessoas ficam na discussão de eu não tô julgando. E o foco não é esse. O foco é qual a medida. Porque você pode julgar. Sim. Mas qual é a medida do seu julgamento? É o amor, então julga. Mas julga todo mundo que você encontrar. Porque na medida do amor, você vai julgar de forma correta. De forma boa. Por exemplo, nós não temos juízes. A gente julga o tempo inteiro. Entre esse Sim. copo e aquele. É um julgamento, é uma Sim. escolha. Mas se a medida é a medida correta, é essa medida que volta para nós. Exato. E como eu medi as pessoas no campo das emoções? Com arrogância, com soberba. Aí em 2019, sou acometido por uma depressão profunda, cara. Uau. Aí esse cara que sempre falante, conversador e brincalhão, não queria sair do quarto, não queria levantar da cama. Não via mais propósito em nada. E era o... Abalou totalmente a estrutura. Totalmente, cara. Por quê? Porque eu não cuidei das emoções. Não dormia direito, trabalhando, achando que ia resolver o problema de todo mundo. Pastor, né? Síndrome de super-homem. Acha que vai resolver o problema de todo mundo. Aí Querendo salvar esquece todo da mundo. casa,
Esquece da do família, principal. esquece de si mesmo, mas naquele ego, né, de querer resolver o problema de todo mundo. Só que isso eu não enxergava na época. Eu achava que eu tava fazendo uma obra maravilhosa. Pensava, Deus, tô trabalhando pro Senhor. Aí pra Sim. mim já é uma mentalidade que eu vejo que é errada hoje. Que Deus não chamou ninguém pra trabalhar pra Ele. Deus chamou a gente pra caminhar com Ele. O negócio de, eu sou servo de Deus. O próprio Jesus diz, já não vos chamo servos em João 15:15, vos chamo amigos. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. E eu tenho revelado tudo a vocês. Então esse papo de, eu trabalho pra Deus, trabalho no reino de Deus, falo, vai lá você, eu não. Aprendi que eu caminho com Deus, eu participo do que Deus faz. É algo com muito mais propósito e essência. Mas eu chamo isso de trabalho. Tudo bem, aí é só questão de palavra, semântica. Mas a essência é essa. Não é algo pesado, não é algo... Não. E aí eu me vi assim, querendo resolver tudo pra todo mundo, achando que estava trabalhando pra Deus. E na verdade eu tava Esqueceu de cuidar de você mesmo. não cuidando de mim, das minhas emoções, da minha família. Aí é lógico, né? Uma hora Abala a gotinha, estrutura. gotinha, 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 o copo Sim. transborda. E aí em 2019, então, eu começo a olhar e ver que a parada é séria, ver amigos médicos falando, você tem que ir pra uma terapia, você tem que tomar medicação. E eu, Deus, me Por E aí, quê, né? cura. Como assim? E aí você entrou em posição de vítima? Não, eu vou falar, eu tava tão inerte que eu não sei nem te dizer se eu entrei em posição de vítima, sabe? Mas eu lembro que eu ficava assim, Deus, como pode? Eu tá vivendo isso. Tipo eu, né? Poxa, eu trabalho pro Senhor. Eu me esforço. Tô buscando aí fazer as coisas certinhas. Como que eu tô passando por isso? E aí eu falava, tudo bem, acontece. Acontece com qualquer pessoa, pode acontecer. Sim. Já entendi, mas eu falava assim, então me cura. O Senhor pode fazer um milagre assim, ó. E aí o que foi maravilhoso, que ali eu descobri que Deus não queria me curar da depressão. Tinha um propósito, um processo pra você aprender. Exatamente, ele queria me curar de um estilo de vida péssimo que me gerava depressão. Sim. É como uma pessoa que desenvolve um diabetes porque come muito doce. E ela pede pra Deus curar. E Deus pode curar, Deus é Deus, ele cura. Mas ela continua comendo muito doce. O que vai acontecer? Como Voltar dar-se uma tudo de aspirina novo. pro câncer, mas É. ele continua institulado lá. Eu preciso saber a isso. causa que... Perfeito, exatamente isso. Então, quando eu percebi que o meu estilo de vida estava completamente equivocado, não na questão meramente da espiritualidade, mas também, e na parte física, mas também, mas principalmente na emocional, aí foi quando eu comecei essa jornada do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, que até então as pessoas chamam de autoajuda, Sim. com até certo preconceito. Isso é livro de autoajuda. E eu era um dos que falava isso. Autor fulano é autoajuda. É papo de coach, né? E Papo hoje de eu não falo, sei o qual o quê. problema? Autoajuda. Quando a gente fala de autoajuda, a gente tá dizendo que eu me ajudo. Sim. Eu creio que Deus, acima de tudo, me ajuda. Com certeza. Mas ele me faz participante, né? Exatamente. Ele falou, tudo bem, pede o pão nosso, pede o básico. Mas aqui, vai trabalhar. É o que ele fala, Sim, faça a tua correto, parte sim. que eu te ajudarei. Ele É nunca fala, eu vou isso. fazer tudo pra Não. você. Porque exatamente se ele fizesse isso, ia ferir o princípio o quê? De liberdade, que a gente tem Sim, escolhas. exatamente. A gente vai viver o quê? Trancado no quarto orando. Exato. Faço E nada. o orar sem cessar é isso, né? É você estar em Sim, ação o dia todo. exatamente. Não é figurado, ajoelhado dentro de um Perfeito. quarto. É o dia todo. É isso, é o que a carta de Tiago fala, né? Como é que você prova que você tem fé? Me mostra suas obras, porque Sim. fé sem Sem obra obras é morta. é morta. Então é a mesma coisa. Eu oro. Tá, mas Tá, cadê? ótimo. Isso é o combustível. Ok. Você se abasteceu. E qual é a ação a partir do abastecimento? Porque eu coloco combustível no meu carro e eu não saio com ele, Não adianta. não adianta Não de nada, adianta. ele continua parado ali. Exatamente. Então, a oração, a meditação bíblica, o estar numa comunidade, isso tudo são combustíveis maravilhosos. Pra quê? Pra gente viver na prática. Sim. Pra Exato. gente atuar na prática. Porque senão é um fim em si mesmo, né? E eu vou falar a verdade, é o que eu sempre achei. Eu tô orando, lendo a Bíblia e vou à igreja? Tá tudo Por que bem. que eu tô passando por isso? Mas e a minha autorresponsabilidade? E a minha participação? Praticamente não existia. Em muitas áreas da minha vida. E aí, lógico, eu fui plantando e automaticamente eu fui colhendo. Então, aí virou a chave de eu começar a olhar essas outras áreas e falar, eu preciso desenvolver isso também. Eu preciso aprender isso também. E aí já entra um princípio que para mim é um princípio muito abençoado, que é o princípio da humildade.
que eu confesso também que eu não tinha. Porque eu pensava, eu conheço Bíblia, já li esse livro incontáveis vezes, já estudei profundamente, já fiz um mestrado focado nisso, iniciei um doutorado estudando isso. O que um coach vai poder me ajudar? Nada. O que um psicólogo vai poder me ajudar? O que é? Eu sei da palavra de Deus. Sou o doutor nisso, eu sei. Eu sou o bonzão. Ah, coitado. E aí é onde a gente peca, né? O ego. Total. Aí quando você acha que você sabe tudo, você para de aprender, né? O orgulho antecede a queda, É né? isso. A Bíblia é orgulho clara antecede quando a ela queda. diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então eu tive que aprender isso batendo cabeça. E graças a Deus. Porque aprendi, né? Então, adianta eu ficar me lamentando. Não, passou. E aí pra frente. Precisei viver isso. E a partir do momento que aprendi, bora pra cima. E tô tentando passar isso pra outras pessoas que querem. Porque eu, há 5 anos atrás, se me ouvisse falando coisas que eu falo agora, nossa, eu acho que eu riria. Eu acho, não, tenho certeza que eu riria da minha cara. Falei, ia lá. Sabe de nada. Ia lá. Virou coach. É assim que a gente fez. Quando não tá pronto, né? Tá entendendo? E passei por esses processos, mas graças a Deus pude virar essa chave aí de falar, não, todas essas áreas são igualmente importantes. E eu preciso trabalhar principalmente aquelas de maior debilidade, né? Aquelas que eu já domino, tudo certo. Tô caminhando bem. Agora, essa área da emoção, essa área da gestão financeira, essa área do desenvolvimento pessoal, bom, zero. Então, vamos buscar conteúdo, vamos buscar conhecimento, aprofundamento. E as coisas vão acontecendo, graças a Deus. Você disse que você veio da periferia de Vila Velha. Sim. Você foi criado, você com a sua mãe. Como foi isso, esse processo do pai, da ausência do pai? Como que você traz isso hoje? Vou compartilhar isso com vocês porque é uma cura recentíssima na minha vida, isso aí. Legal, isso é importante porque muitas pessoas passam isso. Muito. Principalmente no Brasil, que a grande massa, a mulher é a mãe solo, Sim. e ela é mãe e pai. Aham. E assim, a gente vê, que a gente trabalha com mulheres e eu também do âmbito jurídico, eu vejo que é muita dor isso para a mulher e para o filho depois, para entender isso. Às vezes ele culpa a mãe, às vezes... Então assim, Sim, é verdade. fala a sua experiência, porque isso pode curar e ajudar sem muitos dúvida. jovens e adolescentes que estão nos vendo aqui. Sim, e eu acredito muito nisso que você falou, porque existe uma música que eu gosto muito que diz assim, que das minhas feridas saia poder para curar, sabe? E eu comecei a perceber que várias feridas que eu tive na minha vida hoje podem ser cura na vida das outras pessoas, simplesmente por a gente compartilhar como foi o nosso processo de cura. Que, lógico, não é um padrão que se replica para todo mundo, mas que traz princípios, Traz né? insights e Traz ajuda. insights, reflexões, né? E eu creio que Deus, ele age a partir disso também, né? A partir da palavra, a partir do conhecimento. É o que a Bíblia diz, conheça a verdade libertará. João 8,32. E a verdade, eu creio que ela é uma pessoa, Jesus. Mas ela também se revela em conceitos, que também vão nos libertando. Por exemplo, a gente está aqui conversando nesse nível porque a gente consegue ler, escrever, ler bons livros. Ou seja, a verdade da alfabetização nos libertou da ignorância, sabe? Então, quando a gente compartilha essas coisas, eu creio que há libertação, há liberdade, há aprendizado, reflexão. E como que foi a minha realidade? O meu pai, ele deixou a minha mãe assim que eu nasci. Então, eu cresci sem referência paterna. Tinha pouquíssimo contato com ele. Mas minha mãe, cara, graças a Deus, ela nunca falou mal do meu pai pra mim. Nunca. Mas tinha aquela mágoa, né? Lógico, ela foi abandonada pelo amor da vida dela. O primeiro beijo, primeiro namorado, primeiro tudo na vida dela. Pessoa que ela achou que seria segurança, né, pro seio Exatamente. familiar, que é o sonho. Todas as Sim. pessoas, apesar de dizerem que não é ter o quê? Uma família, que ali é o seio da proteção. E eu costumo dizer assim, analisando o âmbito social de uma forma genérica, que a sociedade vai mal porque a base vai mal, que é a família. Também, verdade. Vem da base. Verdade. E aí, eu cresci nessa realidade. E, falar a verdade, na infância eu não senti. Mas eu não lembro. Lembro ali que eu tinha meus irmãos bem mais velhos, então meu irmão fez às vezes de pai também. Se espelhavam. Exatamente. E aí, como eles eram bem mais velhos, eu
passei menos dificuldades do que eles, porque quando eu tava ali já com meus 7 anos, eles já trabalhavam lá pelos 15, então eles já traziam uma condiçãozinha melhor para Sim. casa. Eles desbravaram ali a Exatamente. família. Então eu vivi dificuldades, mas muito menores do que meus irmãos, Sim. que começaram a me prover a partir do momento que eles começaram a trabalhar. Estava na linha de frente. E eu não senti. Quando que eu comecei a sentir? No ano de vestibular. Lá por 17 anos. Que eu via meus amigos, vou fazer direito porque meu pai e tal. Uhum. Vou fazer engenharia porque meu pai e tal. Vou fazer... Ou, não vou fazer faculdade, vou ser caminhoneiro porque meu pai... Uhum. Todo mundo tinha uma referência, assim, né? Dali, da Isso. maioria dos meus amigos. E eu falava, pô, Você fazer o precisou quê? puxar e não tinha. Falei, pô, minha mãe tem 4ª série, tadinha. Não consegue me ajudar nesta área específica. Uhum. Meus irmãos se matando trabalhar, faziam faculdade. Conseguiam, porque tinham que trabalhar para ajudar em casa. E eu, cara, o que eu vou fazer? Eu gosto de esporte. Mas também gosto de animais, aí, biologia, educação física. Na hora ali, falei, acho que eu vou para educação física. E aí me inscrevi, graças a Deus passei. Então, ali eu comecei a sentir um pouco. Mas confesso que na vida adulta, lá pros 25, ali momento que eu casei, Sim. cara, eu entrei num casamento que eu não sabia como era ser pai, muito menos marido, né? Porque eu nunca vi uma Você não tinha uma referência. estrutura. Não tinha uma referência. Você não tinha a plataforma de segurança. Ali eu comecei a ver com dificuldades dentro do meu casamento que eu não sabia, cara. Não sabia ser marido, porque eu não tive referência. Aí ali começou uma mágoa. Ali começou uma certa amargura, que é péssima, né? Sim, sim. E aí ainda mais com os nossos pais, né? Porque existe um princípio que é uma lei. Eu gosto de falar isso para as pessoas. Gente, lei é lei, tá? Mas eu não acredito na lei da gravidade. Se você pular de cima dessa mesa aqui, você vai cair, Sim. acreditando nela ou não. Exatamente. Eu não acredito na lei da energia elétrica. Mas se você colocar o dedo numa corrente, Você você vai vai tomar tomar choque. choque, crendo ou não. Então existe uma lei que Deus estabeleceu, que é a lei dos 10 mandamentos. E um deles ali tem um princípio, que é o 5º mandamento, que diz: honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem seus dias na terra. Ou para que tenha uma vida plena. E ali eu pensava, mas como é que eu vou honrar um cara que me abandonou? Sim. Que abandonou minha mãe, que abandonou a família. Como é que eu vou honrar um cara desse? Não, Ele não merece honra. Merece, pô. Tá maluco? Não vou honrar. E ali, né, entendendo que mas eu devia perdoar. Eu perdoo, mas não preciso conviver. Mas sempre com aquele rancinho ali, sabe? Aham. Perdoar, mas não tá perdoado de verdade, né? Isso. Porque não tá limpo. Perdoa, mas não quero Exatamente. ver, né? É. Não, aí até tinha um convívio ali, né? Vai um convívio ali, volta, vê, tudo certo, tal. Já tinha tido aquele momento de perdão, meu filho me perdoa, na época eu era muito jovem, não tinha cabeça. Não, tá bom, beleza. Até falei, mas não foi de tudo ruim não, porque eu também tive que aprender a correr atrás e hoje eu vejo meus amigos que às vezes tiveram pai e mãe que fizeram tudo por eles na melhor das intenções, que não sabem fazer nada, entendeu? Porque os pais tentaram suprir fazendo tudo, né? E aí deixaram, às vezes, de ensinar. Que é um erro, né? Que é a um gente erro percebe também. hoje Sim. também. E já eu não, tive que correr atrás dele sempre, né? E eu falei, não foi tudo... Mas ali eu achei que eu tinha perdoado, que tinha mas não, ainda tinha um rancinho. E a importância que eu falo da gente estar aberto para estudar outras coisas. Sabe quando eu entendi que realmente eu não honrava meus pais? Quando eu comecei a estudar física quântica. Olha que coisa. É legal. Eu comecei a ver que eu sou o que eu já tinha ouvido na biologia, obviamente. 50% material genético do meu pai e 50% material genético da minha mãe. Sim. E quando eu nego um desses dois, eu tô negando 50% de quem eu sou. E você já viu alguém prosperar em alguma coisa vivendo nos 50%? Na Não. mediocridade? Não, Não. pela E metade. era a minha vida, cara. Me via fazendo, me matando, e mestrado, e doutorado, e faculdade, e mais curso, e mais livro, e vou pra cima, e meto as caras, e trabalho o dia inteiro, e vira a noite, e depressão de tanto que trabalho, e não flui nada. Casamento, Você vai na força, frustrado. né? casamento frustrado, o ministério pesadíssimo, naquele pensamento de, cara, mas sempre naquela pensamento, mas a vida do crente é difícil. Assim, Não é. minha cruz. Né? Jesus veio para dar vida e vida plena. Porque falar, amados, É faço abundância. votos, tenha saúde, seja próspero. Não é isso, plano de Deus nós Pô, sermos prósperos sim. em todas as Isso, áreas. Justamente. E as pessoas
Entendeu? Tentam aceitar isso e acham que aí não é, É gente. essa mentalidade escassa, essa mentalidade de escravo, de Exatamente. servo de Deus. Não sou servo de Deus. É muito então toma difícil. chicotada, então. É isso, servo é isso. Escravo. E não é o entendeu? plano de E não Deus. recebe pagamento ainda não. Exato. É isso. Aí Jesus vem falar o que não é isso. Mas eu não entendia. Então eu ficava, né? Mas é porque a vida do crente não é fácil. Pô, se a vida do crente que tem Deus não é fácil, imagina quem não tem, meu irmão. Não Para vive. esse vitimismo, né? Sim, Mas eu era sim. assim. E aceitava. Quando eu comecei a entender isso no campo, literalmente, da biologia, do DNA, da energia que é passada de um pai pro filho, eu falei, cara, eu tô negando meu pai. Eu preciso resolver isso, cara. Preciso resolver isso. Eu preciso resolver. E a pergunta é como? Como? Não tenho contato, moro em outro estado. Nunca tive um relacionamento. Como é que eu vou desenvolver agora? Já casado com um filho? Como é que vai ser? E aí, foi quando eu comecei a entender, a partir desses estudos, né, de inteligência emocional, até mesmo questões de constelação familiar, Sim. sabe? De que a gente começa a honrar os nossos pais primeiramente sendo gratos por eles, porque eles foram instrumentos para que a gente pudesse existir. A sua vida atravessou a vida deles. né? Isso. É Aí eu já levo isso pro meu princípio, que é o princípio do quê? Bíblico. Poxa, Deus, ele é o Todo-Poderoso. Deus permitiu que meu pai se unisse à minha mãe em um momento de amor, porque eles se amavam. Sim. Por mais que tiveram lá seus conflitos e diferenças, eles se amavam. E nesse momento de amor, eu fui gerado. E segundo os Salmos, né? Antes de eu existir, Deus já sonhava comigo, cara. É perfeito, né? Isso Pô, é lindo sim. ouvir isso e ler isso. Ali eu olhei e falei, cara, eu tenho que ser grato pelo meu pai, cara. Ele errou, mas quem não errou? Quem Ninguém não vem com erra? manual, né? Sim. A gente não sabe. Quem não é? Qual que era a realidade que ele estava vivendo na época? Quem Como é é que será você que era a pra vida julgar dele? ele? Como é que era o relacionamento deles? Porque minha mãe também é uma benção, mano. Não é fácil, não. Entendeu? Todo mundo é culpado. No fim das contas, são vítimas de outras vítimas, Sim. de outras vítimas, de outras vítimas, de Porque outras vem, né, de um processo familiar, de uma cultura familiar, Isso. às vezes já pré-estabelecida de Aham. anos. Não. Uhum. E às vezes, além dessa cultura também, vem, a gente precisa quebrar, às vezes, a própria Bíblia fala isso, né? Que passa de geração por geração as Sim. maldições, e a gente tem que quebrar. Isso, e a gente quebra como? É. Vivendo diferente. Sim. Deus nos capacitando através dos seus ensinamentos, através dele habitando dentro de nós, e a gente fazendo a nossa parte para quê? Para aprender e fazer diferente. Entende? E eu, quando comecei a ser grato pela vida do meu pai, realmente as coisas já começaram a mudar. Porque eu comecei a me ver lá no lugar dele. Será que eu não tinha feito mesmo? Às vezes poderia ter feito até pior. Não sei. Aí você começa a ter um olhar empático, um olhar misericordioso. E quando eu passei a entender isso, eu consegui me conectar com ele. E sabe o que foi mais interessante? Que eu achava que minha mãe ficaria triste. Porque, olha o meu inconsciente. Se eu ficar amigo do meu pai, eu tô traindo a minha mãe. Sim. Eu tô abandonando a minha mãe. Uhum. Que foi o que ele fez. Sim. Então eu queria vingar a minha mãe não me relacionando Sim. com meu pai. Ou seja, querendo ser Deus. Sim. Porque a Bíblia fala, não vingue, porque a vingança é do Senhor. Porque a vingança não é ruim. Ela é ruim pra nós. Sim. Agora, a vingança de Deus ela é perfeita. Ou seja, ele é justo. Ele é justo. A gente não, a gente é cheio de sentimento, de justiça própria, de recalque, de trauma. Aí a gente vai, vou fazer justiça. Ixi, E não é existe injusto. justiça com a própria mão. É injusto pra caramba. E eu tentava inconscientemente fazer justiça, negando meu pai pra ficar ali com a minha Sim. mãe. Pra manter o sistema, preso no sistema de forma Preso inconsciente. no sistema. Preso no é isso. sistema. E tem quanto tempo, Thiago, que isso aconteceu? Ó, essa do meu pai, Do cara. seu pai. Começou há uns 2 anos, Gisele. Um Aham. pouquinho mais. Mas o O ponto topo, mesmo assim, a ali. cereja do aham. bolo, cara, que foi a virada de chave mesmo, assim, foi janeiro desse ano. Sabe por que eu tô perguntando isso? Porque eu te acompanho já, Sim. né, há um tempinho. E dá pra ver. Eu sou terapeuta, né? Sou Sim. da parte de neurociência, de física quântica. Sim. Então, assim, dá pra notar um movimento diferente do Não, Thiago total. Candonga Total. de uns 3 meses pra cá. É. Por isso, quando você começou a contar, eu já comecei Sim. aqui a falar, caramba, foi isso. Não, minha vida é outra. Entendeu? Porque Minha dá vida pra é ver outra. esse movimento. Agora, o que eu quero te perguntar é... Qual é o talento que você herdou do seu pai? Que você não estava prosperando porque você estava negando a si mesmo. Cara, o meu pai é um comunicador surreal. Pensa um cara que começa a falar.
todo mundo Sim. não pisca. Você entende por que que você se comunicava e você não conseguia Aham. reter? Você sabe que É dentro da isso. visão sistêmica, o pai significa as finanças, né? Finanças, A negócios, prosperidade. trabalho, é isso. Então você fazia, isso. fazia, mas E você não estava negando ele, não. você estava negando a sua parte Isso, comunicativa. cara. E aí nada acontecia. E aí, ó que interessante. Eu fui gravar um curso com a Maíra, né? E aí uma produção gigantesca. Tinha um cara lá que o cara era diretor de Netflix, o cara era o brabo. E aí ele me chamou, cara. Aí ele falou assim, pô, irmão, aqui... Pô, a Maíra tá aí no trecho faz anos, cara. Não tem nem o que falar, top. Aí tinha o Thiago Nigro também, o André Franco, especialistas que eu sou fã, assim. Não, os caras aí já estão na estrada. Agora, você é bom, bicho. Você é bom. Porque você tem o dom. Eu falei, dom, irmão, faz 10 anos que eu tô Eu tô fazendo ralando, isso. ralando, ralando. E Faz 10 anos Sei que eu tô com como uma é. câmerazinha igual essa aqui na frente. Nem igual essa, que isso aí é top. Com a câmerazinha ali, ó, falando pra canalzinho de 100 inscritos, com visualização média de 30. Sei bem. Falei, 10 anos, enquanto eles estão fazendo aí na frente de todo mundo, eu tava fazendo igual, no sentido de, não igual na Aham. qualidade, Sim, mas mas Sim. na mesma linhagem, né? treinando. Mas por que que as coisas não aconteciam? Porque é um processo natural, Sim, né? Leva um tempo sim. até acontecer de repente. E porque eu negava essa minha Negava. parte. Que é essa parte da produtividade dos negócios, das finanças. E aí, em janeiro, quando eu realmente me conectei, que eu falei, cara, é isso, cara. É isso. Aí eu fluiu. E olha que interessante. Quem ficou Sim. felizona? Sua Minha mãe. mãe. Minha mãe. Sim. Falou, poxa, sempre orei por isso. E aí, Gi, olha que ponto interessante, hein? A minha irmã, cara, ela é muito próspera. Mas muito, Gi. Em todas as áreas, cara. Na espiritualidade, nas emoções, nas finanças, familiarmente. Assim, ela é muito próspera, cara. Muito próspera. E veio da mesma realidade que eu. Mesma realidade que meu Sim. irmão. E eu conversando isso com ela falou assim, cara, por isso que eu prosperei muito antes. Porque eu já resolvi essa questão com o Meu papai, pai. ó, Há há muito anos tempo. É atrás. muito Há legal, muito né? tempo. Percebe? E é muito interessante a gente falar que isso, né? interessante. Porque Olha, é interessante. a cultura hoje meio que faz a gente ficar um pouco preso nesse vitimismo, né? Eu falo Sim. porque eu passei por esse processo também há pouco tempo, né? Eu me comunicava, e a galera falava, nossa, Gi, que legal, sempre produzindo conteúdo, e nada fluía. Até que, chegando no ponto da física quântica, né? Eu sabia que eu ia me deparar com essa situação. Aí teve um amigo, né, que é meu sócio, Samuel, lá de Vila Velha, o Samuel falou bem assim, Gisele, vamos sentar que a gente precisa alinhar isso aqui, não tô entendendo, porque tá tudo organizado e não está fluindo. Aí ele falou: "Você tem algo que você tem para me contar?" Aí eu falei para ele que eu tinha esse bloqueio com a minha mãe, que também tinha me dado desde quando eu nasci. E que eu tinha perdoado, que foi até melhor ela ter me dado pra outra família mesmo, que talvez eu não seria essa se eu estivesse com ela. E que eu não sentia nada. Mas ela mora na mesma cidade, mas eu também não via, eu não ligava. Ou seja, eu não perdoei, eu só virei as costas pra responsabilidade. Sim, é E isso. quando eu fui lá e falei, não, eu preciso reconhecê-la como minha mãe e honrar a pessoa que eu mais achei que me prejudicou na vida. Assim, foi assim, parece É que abriu isso. o fluxo. É. E quando eu fui ver, ela é toda articulada como eu. Eu falei, Então. gente, eu tô fazendo algo que eu estou negando em mim. É a mesma coisa que você tá querendo sucesso em uma área que você herdou do teu pai e da tua mãe, porque a gente herda, a gente Sim. não rouba, a gente herda. Isso. E você tenta fazer e você se cancela o tempo É todo. isso. Você se boicota o tempo inteiro, inconscientemente. Inconsciente. E é um princípio totalmente bíblico, cara. Totalmente bíblico. É o único dos 10 mandamentos com promessa. Exato. Só que, lógico, naquele tempo não existia conhecimento de inteligência emocional, de psicologia, de constelação familiar, Sim, física coaching integral quântica, essas sistêmico, tudo. física quântica. Então, para aquele período, aqueles ensinamentos ali eram válidos e aplicáveis. Mas o princípio tá ali. E aí, hoje, a gente consegue o quê? Ferramentas para aplicar o mesmo princípio. Ou seja, já está na palavra. A gente faz o quê? Pega ferramentas que nos ajudam a aplicar na nossa realidade hoje. E eu não entendia isso. Por isso, de que eu vivia uma realidade que é o quê? Muitas pessoas vivem isso. Vão à igreja aos domingos, ai, lindo, maravilhoso, levanta a mão, chora, vai pro céu, ouve a mensagem, e a pergunta é, de tudo que você passou, o que você leva amanhã pro seu trabalho? Exatamente. O que você vai aplicar lá com o seu chefe?
que vive reclamando e brigando com você. Uhum. Aí sabe o que a gente faz? Chega na segunda-feira, esse cão desse chefe aí, vou orar pra esse capeta aí. Tá. Ué, não entendeu a mensagem. Não Por entendeu quê? nada, né? Não entendeu. E às vezes não é nem que não entendeu, não recebeu mesmo. Porque a palavra, muitas vezes, fica só no campo, o quê? Aqui, ó, da metafísica espiritual. Ai, tem que honrar o pai e mãe. Tá, como? Como? Aí a gente aprende que honrar pai e mãe é sim, senhora, mãe. Bença pai, Bença bença pai, mãe. bença Não, mãe. e não é isso. E não né? é isso. Isso é o Se fosse só isso, Isso é o isso básico. Seria básico. Isso é o perfeito, né? o mundo seria básico. perfeito. Porque a gente exatamente. sabe que desde antigamente, né, nossos avós e pais, sempre teve essa cultura, né? Bença pai, bença mãe. E não se falava nada, que só pelo olhar a criança já entendia, a gente já... Sabia E o que aí? queria. E mudou o quê no mundo? E aí Isso justamente, aí eu vejo as pessoas falando assim, porque essa geração é isso. Eu falo, quem criou essa geração? Vocês. Responsabilidade de vocês. É a mesma coisa eu vejo a galera falando, porque essa molecada hoje é assim. Eu falei, quem são os pais deles? Isso aí. Nós. Isso aí. Exato. Eu acredito nessa geração, cara. É Sabe isso por quê? aí. Porque meu filho é dela. Exato. E eu tô criando meu filho pra ser uma bênção nesse mundo aqui. Pra Minha fazer filha a pra fazer a diferença. diferença, cara. Exatamente. Para ser uma pessoa que vai amar independente. Porque é isso que Jesus ensinou. E ele não só ensinou, ele viveu. Porque ele tá lá numa cruz, morrendo pelos nossos pecados injustamente. Sem precisar, mas porque ele ama ao ponto de morrer por nós. Ele falou o quê? Pai, perdoa-os, não sabe o que fazem. Uhum. Pô, tem ego aí? Tem orgulho? Não, tem o quê? Amor. 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 E essa relação de amor, eu ouço desde pequeno, bem de pequena mesmo, a minha avó sempre dizia, né? Na sua simplicidade. Então, às vezes, olha que comida gostosa tem amor. Porque ela dizia, tudo que você faz com amor... E eu repito isso para minhas É filhas. real. Mãe, o que você fez hoje? Nossa, mãe, eu falei, porque tem... Qual é o segredo? Eu falo, o segredo é amor. Aí, às vezes, ela fala, mas não tinha amor ontem? Eu falei, não, é que hoje tinha uma dose maior. Isso é A mais. dose é Tem uma dose de Mas amor é maior. verdade. E este princípio, cara, é um princípio tão verdadeiro que, mais uma vez, é um princípio bíblico. Colossenses 3, 23 e 24 fala assim, tudo quanto fizerem, façam de todo o coração. Sim. O que é fazer de todo o coração? É fazer com amor. É entregar tudo. que Como você para tem. Deus e não para as pessoas, Sim. sabendo que dele virá recompensa, porque é Cristo que vocês seguem. Então, olha que interessante. Não é que eu faço para Deus e não faço para as pessoas dizendo dane as pessoas. Não. Eu faço para Deus porque eu não fico esperando o reconhecimento do outro. Uhum. Mas isso envolve fazer para as pessoas? Lógico. Então, eu faço porque assim Jesus me instrui, mas eu não fico esperando nada em troca. Eu faço porque essa é a minha essência. Esse é o nosso DNA. Sim. É o DNA do amor. Agora, amor é um mero sentimento e palavras bonitas? Não. Amar é cuidar. Amar é ser empático. Amar é colocar-se no lugar do outro. E quem foi o maior exemplo disso? Jesus. E amar também é corrigir, né? Amar é corrigir, amar é ensinar, exatamente. amar é instruir. E Jesus fez tudo isso, na prática. E é o nosso maior exemplo. Agora, olha que interessante. Ele fez tudo isso e ele julgou? Não. Aí ele fala lá Só em João acolheu. 3,17. Só Eu acolheu. não vim julgar o mundo, eu vim salvar o mundo. Quem não crê em mim já está se condenando. Exato. Então, nem Deus, quando veio à Terra, julgou. E a gente se vê no direito de ficar apontando o dedo, porque qual que é a medida? É isso que, mais uma vez, eu falo. É Sim. aí que a gente tem que refletir. Se você quer dizer que, mas julgar faz parte, tudo bem. É questão semântica, mas use a medida do amor, que é o que Jesus fez, sabe? E existe uma outra realidade também, que, não, mas Jesus também, ele repreendeu. Eu falo sim, mas repare que todas as vezes antes dele repreender, ele tinha feito uma série de milagres na vida daquelas pessoas. Ou naquela vizinhança, ou naquele bairro, ou naquela cidade. Esse que é o nosso problema. A gente esquece, quando tem a primeira dor, esquece todas as coisas que foram bem feitas, que são pelo amor. E só se foca no Sim. problema, naquilo que nos contraria. Sim, exatamente. E um outro problema que eu vejo nisso tudo aí é que prontamente eu quero te julgar Sim. ou te corrigir. E a pergunta é, quantos milagres você já fez na vida dessa pessoa para se colocar nesse patamar de julgar e corrigir? Julgar. Porque, vamos lá, se eu te ajudo, se eu te amo, se eu participo de milagres na sua vida, se eu gero milagres na sua vida, se eu sou um milagre vivo na sua vida, quando eu te chamar e falar, cá, ó, tá errando aqui, ali. Eu tenho total liberdade para isso. Sim. Agora, se você não aceita, aí o problema já não tá comigo.
porque eu falei com amor e tudo certo, eu vou me recolher. Mas antes de julgar ou de corrigir, eu tenho que primeiro ter tido uma história com aquela pessoa. Né? Mas hoje não, hoje a gente já quer olhar na internet, sem saber de nada. E faz Olha julgamento. isso, aquilo. Fala, mas você tá lá, você sabe se é isso mesmo? Você vive a essência do dia a dia? Você foi lá, é notícia, sabe se é isso mesmo? Você tá vendo a notícia. Você sabe como é que é jornalista. E a gente sabe que o digital tá aí e ajuda, mas a gente sabe também que Exatamente. é digital, o nome Não já é, diz. é um mundo virtual, não é um mundo real. É isso, então eu falo, antes de você sair julgando, vai lá fazer milagre pra pessoa. Ah, mas eu não conheço, então vai orar por ela. Vai desejar boas coisas. Vai mandar direct lá, falando de coisas boas. Pra depois você criar um nível de falar, eu fui milagre na vida daquela pessoa, pra poder ir lá e corrigi-la e apontar o dedo, ou instruí-la de forma às vezes mais enérgica, né? Mas não, a gente só quer fazer o que é cômodo. Sim. E é Porque muito fica na mais nossa zona de cômodo, conforto, lógico. né? É muito E a mais gente não cômodo gosta de ficar sair dela. julgando do que eu ir lá e ajudar, e orar, e Você fazer sai uma do parte centro, né? da Você obra. para de olhar pra você e quer olhar É pro isso, outro, né? É isso. É mais confortável. E aí, você criou os 3 pilares, né? Sim. Que você vai estar fazendo aí o lançamento, aí a gente Isso, tá vendo 5 aí. de agosto. 5 de agosto. Depois você Aí, conta ó. um pouquinho, convida a galera. Chegando, bora, Depois, galera. no final. E aí, surgiu de todos esses estudos seu, o que te motivou a criar esse método, isso? Foi em relação à sua própria vida? Ou era um sonho que você já tinha e isso só solidificou? Não, começar... Como se iniciou essa mudança para essa área dessa espiritualidade que eu falo, né? Que eu julgo ser mais prática. Eu era de uma igreja muito grande, uma igreja muito linda, muitas pessoas. E nessa igreja tinha uma senhorinha, que ela era uma senhorinha muito humilde, muito humilde. E eu preguei nessa igreja num domingo, como de costume, né? Eu não era o pastor principal, né? Eu era um dos pastores da equipe pastoral, e aí eu preguei. E aí eu fui pra porta, né? Pra cumprimentar as pessoas e tudo mais. E essa senhorinha veio e ela falou assim, pastor, que pregação linda. E antes dela, né? Vários já tinham passado, nossa, como você é inteligente, que mensagem, como você pega as coisas, nossa, muito bom, muito top, nossa, demais e tal. E aí você fica naquela, glória a Deus, mas nossa... Se sente bem, fala, missão Aquela cumprida. disputa, né? De glória a Deus, mas eu também me esforcei, também tô aí. Beleza. E aí quando chega essa senhorinha, que ela fala, pastor, que pregação linda e tal. Eu tinha um carinho muito grande por ela, uma senhora muito humilde. O nome dela é Dona Rosa, faleceu até. E eu falei com ela assim, Dona Rosa, o que a senhora mais gostou da minha pregação? E aquela fila de gente esperando. Eu falei, não, mas ela eu vou dar uma atenção especial. Ela falou, pastor, eu gostei de tudo. Que pregação linda. Aí eu falei... Mas fala uma coisa, Dona Rosa, que a senhora gostou. Uma coisa. Ela falou assim, pastor, o senhor prega tão bonito que eu nem entendo. Mas é uma coisa linda de ver. Cara, Olha. ali sabe o que eu lembrei? Eu lembrei dos momentos que eu ouço especialistas falando de assunto que eu não entendo nada, como, por exemplo, bolsa de valores. Aí você vê o cara, não, porque os coeficientes do equity, não sei o quê, do valuation, de tal. Que eu fico assim, ó. Maluco é brabo. Aí você pergunta, mas o que ele falou? Não faço sei. ideia, irmão. Mas você viu? Rapaz, eu me vi nisso. E o evangelho é isso? Jesus, Deus, doutor, rabino, um conhecimento que nenhum rabino nunca no mundo alcançou. Ele contava histórias. Ele pegava princípios complexos e transformavam em aplicações simples. De forma simples. Ali, cara, começou algo bater na minha cabeça e falar assim, cara, você tá errado, velho. Você tá pregando para as pessoas te elogiarem. Para elas falarem que você é inteligente, que você é bom. E a mensagem de Jesus, você não via ninguém falando, nossa, você é inteligente. Você vê as pessoas falando assim, fui curado, fui restaurado, Era simples, mudou minha vida. conseguia entender. Tanto que naquele período, né, os pobres não estavam recebendo mais os princípios da mensagem. E uma das demonstrações que Jesus era o Cristo é que aos pobres estava sendo anunciado o reino de Deus. Porque voltou-se a anunciar para aquela classe que era mais marginalizada, né? Então ali eu comecei a refletir e falar assim, cara, tá tudo errado. E eu me afundei, no bom sentido, em Jesus. E eu fui para os evangelhos ali. E como que Jesus fazia? Então eu comecei a me esforçar para pegar coisas complexas e transformar em histórias
práticas. E aí, o que aconteceu? Os elogios não começaram a vir mais. Mas começaram a vir coisas como, pastor, o senhor falou aquilo, eu apliquei, cara, no meu trabalho, outra vida. Yes! Mas não veio mais o você é inteligente, você Sim. é o bom, você é o cara, como você articula bem, Fala palavras temas difíceis, complexos. Nossa, olha o técnicas. vocabulário dele. Não. Ali, pastor, você falou sobre esse tema, pô, apliquei aquilo no meu casamento, cara, ó. Resolvido. Apliquei aquilo na minha vida, comecei a me exercitar, comecei a aplicar o princípio de cuidar do templo, que não é, é uma roupinha aqui, uma roupinha ali. Acho que Deus está preocupado com isso, meu irmão. Está preocupado com a cor do seu cabelo. Bom, se você tem um risquinho no corpo ou não. Está preocupado com o seu coração e com a manutenção desse templo que te faz estar aqui. Que te faz produzir, que te faz acordar, levantar, andar, trabalhar, ajudar o outro. É isso que você está preocupado. E você não cuida disso? Pastor, minhas taxas estão ótimas. Parei de tomar remédio, pastor. O médico me liberou. Aí eu comecei a olhar e falar, meu irmão, é isso. É isso. O evangelho de Jesus é vida. E essa vida não é só eterna, não. Ela é também eterna, mas ela começa aqui. Então, aí foi minha virada de chave, sabe? De eu começar a aplicar de forma mais prática os princípios de Jesus, que eu creio que não tem nada a ver com religião, mas tem a ver com estilo de vida. Porque religião pra mim é só um rótulo. E até porque, se a gente vê lá, vem do grego, lá hebraico, que religião vem do verbo religare, que é o quê? Religar. É isso. Então, as pessoas se preocupam com religião, mas na verdade não é religião. É o que é a essência do verbo? Religar. O que me religa, o que me conecta com Deus, com a vida, com o corpo, com as pessoas. E essa confusão, eu percebo que as pessoas têm, elas se preocupam na religião, sem conhecer a essência da palavra e naquilo que por costume foi nos impostos e segue nesse sentido. Sim, isso é um princípio que eu até questiono. Por quê? Porque é o que você falou, né? A palavra religare, ela nos mostra uma série de princípios e coisas que nós temos que fazer para nos religar a Deus. Só que quando eu olho para o evangelho, na verdade, eu vejo o que Deus fez para nos religar a nós. Exatamente. Ou seja, a minha parcela não é o que eu faço para me religar. É uma vez que Deus se religou a mim, como eu devo viver para viver uma vida aqui conforme os princípios dele, que é uma vida boa, uma vida de amor, uma vida próspera, no sentido amplo da palavra, que não envolve apenas uma área, que é a financeira, que normalmente a pessoa fala, pessoal próspero pensa em dinheiro. Só pensa em dinheiro. Não, Que é conheço importante, pessoas- ninguém tá dizendo muito que não. importante, Mas muito não é importante. só isso, né? Não, Não é só isso. conheço pessoas que têm muito dinheiro e são pobres. São povos de Entendeu? espírito. Conheço pessoas que têm dinheiro relativamente pouco considerado ao quanto tem muito, mas são extremamente ricas. Exato. Porque pobreza ou não tem a ver com ter dinheiro ou não. Tem a ver com mentalidade. Exatamente. Eu sempre tive um bom salário, mas eu era pobre. Eu era pobre. Minha esposa, bom salário, concurso, tudo mais, estudiosa, pobre. Por quê? A gente não tinha mentalidade. Hoje, a nossa realidade financeira vem mudando? Vem, mas eu falo, eu sou rico. Não é porque eu tenho ou não tenho. É porque a minha mentalidade hoje é rica. E se a minha mentalidade a realidade que vai vir aqui É uma no plano material é uma sim. consequência. É uma consequência. É uma consequência. Então, eu gosto da frase que diz assim, eu posso estar temporariamente sem dinheiro, mas pobre eu não sou. Pobre é o diabo. É isso Isso aí. aí. Fora, entendeu? E eu era pobre. Por quê? Porque eu tinha essa A mentalidade mentalidade. escassa. Sim. Isso é uma verdade. Você falou, eu também trabalhei muitos anos no mundo corporativo, em grandes empresas, com algumas posições até significativas, e às vezes alguém falava assim, aquelas piadinhas que sempre dizem, lá vem a rica. Eu falei, não, eu sou rica sim, mas da graça de Deus, porque Sim. é a mentalidade, Sim. né? Porque por trás era só uma capa, nem tudo era do que todo Sim. mundo pensa, mas assim, a essência é verdadeira. É real. E eu vou falar, eu sempre... Amigos me falavam assim, tá rico e tal. E quando eu comecei, né, nesse mundo da internet, aí os No meus digital, vizinhos né? brincam, pastor, agora você anda com os que tá rico. Eu ficava, Anda de não. segurança. Hoje? Eu falo, tá rico. Eu falo, rico? Rico eu era, rapaz. Agora Eu eu tô tô milionário. bilionário, eu é muito.
Então, antes eu ficava negando. Eu falei, amém, recebo, é isso? Sim, Já é amém. Eu sou É. demais, entendeu? Porque não tenho dificuldade nenhuma hoje. Sim. A gente tava vindo pra cá, cara, até compartilhar com vocês. Eu e o Marcelo é um amigão meu. O Marcelo tem uma produtora e ele já rodou o mundo fazendo documentários para contar histórias de cristãos perseguidos ao redor do mundo e dar voz a essas pessoas e às instituições Legal. que as acolheram. Porque essas instituições não têm condição de pagar um documentário, Sim. de pagar um diretor, um filmmaker. E ele fazia isso. Fazia isso. Nossa. Na verdade, fazia não, né? Ele Ele faz isso faz. até hoje, né? E a gente tava vindo pra cá, cara, e o Marcelo tá comigo há 10 anos, né, cara? O cara que quando eu não queria gravar vídeo, que eu não acreditava, ele falava, não, vai, para e abre a boca, bora. Então, quando eu não acreditei em mim, muitas vezes, ele Ele acreditava. acreditou. E a importância de a gente estar com as pessoas certas, né? Sim, né? E aí a gente tava vindo pra cá hoje, no carro, cara, a gente até emocionou. Que a gente começou a falar daquele filme que tá sendo bem falado aí do tráfico infantil, né? Tráfico, como é que é? Sounds of Freedom. Eu ouvi Sei, falar. Eu ouvi não falar, tá mas rolando eu aí, não, tal, não tenho cheguei a essência. assistir também. Não vi o trailer, Mas é um nada. filme que fala basicamente de tráfico infantil, tráfico de humanos. E aí a gente lembrou nessas realidades desses lugares, sabe? E aí eu falei com ele, eu falei, poxa, Marcelão, Deus quiser, cara. Daqui a... E a gente falou isso chorando, cara, vindo pra cá. Falei, a gente vai estar numa realidade que a gente vai falar assim, ó. Pega o avião lá. Bora, irmão. Vamos lá. Penso nisso. Vamos lá ser milagre na vida dessas pessoas. Agora, pra isso tem que ter o quê? Recursos. Recurso, cara. Tem que ter dinheiro. Recurso. Agora, mas você só vai ajudar se tiver recursos? Não. Posso ajudar com a minha oração. Posso De ajudar outras formas, divulgando. para ajudar mesmo, N a formas. gente precisa, porque, inclusive, eu fiz um podcast com uma pessoa, que é a Lucilene, saiu essa semana, né? E ela tem até um livro que chama Colo Invisível. Ela saiu da rua e hoje ela é uma escritora, TEDx palestrante, tem uma editora. E foi o que ela falou, não adianta, ela falou, as pessoas falavam, mas qual a essência dela? Estava na rua, é diferente. Então, a gente ajuda com a oração, mas ajudar é muito mais que isso. Sim, a gente ora É. e age, é o que a gente tá falando, é a fé com obras, né? Exato. Então, a necessidade de recursos hoje é real, e eu tava falando com ele isso, eu falava assim, cara, eu sempre falava que eu não queria ser rico. Sempre falei, não, eu não quero ser rico. Hoje eu falo, eu quero, cara. Eu quero, sabe por quê? Não pensando em mim, porque eu já sou feliz, eu já tenho tudo que eu preciso. Mas olha o quanto que eu vou poder investir Em outras em vida, vidas. sabe? Sim. Poxa, eu vou poder ter uma empresa, cara, próspera, que vai alimentar quantas famílias? Que vai dar possibilidades para quantas pessoas? E muda a realidade, que Mudar transforma. realidades. É Entende? isso. Então hoje eu não tenho dificuldade nenhuma contar isso. Falo, pai, seu filho tá pronto. Tô trabalhando, tô ralando. Sim. Agora, o recurso é só a consequência de tudo que eu tô vivendo. Você dá aquilo que você tem sobrando, né? Pra você Sim. estender ao Exatamente. outro, Sim. você tem que ter transbordando Perfeito. em você, né? Perfeito. É uma coisa legal que vocês estavam falando aí sobre a religião, né? E a gente volta para esse assunto aqui da mentalidade próspera e a mentalidade escassa, né? Que é uma mentalidade, né? A prosperidade é uma mentalidade. Não é, aqui fora é só uma moeda de troca, Sim. né? É só o símbolo, né? E a gente troca muito figurinha, eu gosto de falar com o Thiago, porque o Thiago ele tem esse modo simples de trazer o evangelho. Sim. E é um modo que eu tenho me apaixonado, né? Eu venho de uma família de crenças religiosas muito forte, você sabe disso, né? É uma loucura. É. Uma doideira O só. Thiago é o meu mentor espiritual, então assim, ele sabe disso, né? Então assim, eu cresci com muitos traumas, muitos bloqueios, como pintar a unha de vermelho, tanto que eu uso muito vermelho porque pra mim foi um desbloqueio. Porque na minha mente, eu usar vermelho foi imposto pra mim que eu ia pro inferno se eu pintasse a unha de vermelho. Então, assim, que se eu tivesse dinheiro, eu ia pro inferno, porque Deus não quer que você tenha... Deus não quer que você tenha sucesso aqui, Deus quer que você tenha um sucesso no céu. Que loucura, Então, né, cara? isso dentro das religiões, de algumas religiões e algumas igrejas, são colocados sim. Sim. Então, Cresci a sobre gente, essa a gente ótica. cria, a gente cresce com essa casca, né? E eu vejo você pregando isso e hoje vivendo, eu gosto de citar muito seu exemplo, porque você é uma pessoa que eu conheço, que veio da minha cidade. Sim. Então, assim, na internet a gente vê muita gente que é fake, né? Que é mentira, Sim. mas
Mas então, assim, por conhecer você, o que você pode estar falando? Até porque você fez, né, ciência da religião, Sim. então é uma coisa muito legal. Hoje eu tenho isso na minha mente, hoje eu tenho consciência que eu não quero ser rotulada por uma religião, sabe? Sim. Eu quebrei esse padrão na minha família. Assim, religião pra mim é uma coisa que afunda as pessoas. Então, o que você diria pra essas pessoas? Porque tem muita gente que tá assistindo, a gente que vai assistir, Uhum. que tem essa dificuldade. Porque Sim. isso é impregnado na Sim, gente de demais, verdade, cara. demais, demais. E isso é inconsciente. Eu conheço pessoas que têm o dom da palavra, pessoas que tentam prosperar, e quando ela dá um passo à frente, quando ela tá aqui, ó, próxima a pegar esse copo aqui, ó, ela se sabota de forma inconsciente, porque ela fala, mas será que Deus quer isso na minha Aham, vida? ela tem que Eu ficar falo, naquele caramba, padrão. é muito louco. É, muito louco. Eu fui assim, muitos anos da minha vida. Cara, Gisele, isso é tão real que você tá falando, que a gente acha que ser feliz é pecado, velho. Sim. Ó, quantas vezes eu já ouvi? Ih, tá muito feliz, hein? E, ó, cuidado, hein? Alguma coisa ruim vai acontecer. Tá em pecado. Porque crente feliz assim, ou então, tô tão feliz, nossa, tô até com medo. Alguma coisa ruim vai acontecer. Pronto, já atraiu, já criou. Tá bom demais Já pra ser criou. verdade. A fé é autorrealizável. Eu gosto de um conceito que diz assim, né? Não existe escuridão, né? Existe ausência de luz. Eu gosto de dizer que não existe não acreditar. Todo mundo acredita. Acredita que sim ou acredita que não. Sim. E o que a gente acredita, acontece. Ai, não vai dar certo. Ah lá, ele não acredita. Não, ele acredita. Ele acredita que vai dar errado. Exato. E vai dar errado, obviamente. Então, a pessoa que tá feliz e... Ai, cuidado, vai acontecer algo ruim. Primeiro, coisas ruins acontecem o tempo todo com todo mundo. Então, Sempre obviamente, provavelmente uma hora ou outra vai acontecer. Mas se você já tá criando isso, se você já crê nisso, essa é a sua fé. E a sua fé vai ser o quê? Executada, vai Sim. ser realizada. Jó 3,25 fala, o que eu mais temia me sobreveio. Então, o que você teme, que tem medo? Não, ai, um ladrão. Espera, vai ser Vai roubado. vir. É uma lei. É sobre Aí isso. chamam de lei da atração, chama do que você quiser, meu irmão. Mas é isso. Entendeu? Tá ali, é Tá na uma Bíblia lei. já. Tá A ali. lei. E tem aquilo, né, que fala, você atrai o que você é. Se você é sempre negativo, Sim, você vai atrair o é isso, negativo. exatamente. Então, eu costumo falar o seguinte para as pessoas. Pela definição, eu tenho uma religião. Pela definição popular, até Sim. científica. Eu sou cristão. Quer mais? Não, obrigado. Eu sou pastor. Ou seja, eu estou numa instituição, que é uma instituição que eu amo. Centenária no Brasil, uma das primeiras do Brasil, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. É uma igreja considerada conservadora, é uma igreja séria, sabe? Eu faço parte desse grupo. Agora, é isso que salva? Óbvio que não. Não. Eu estimulo as pessoas. Gente, venham aqui, estejam aqui. Agora, é todo dia? Deus me livre. Vai cuidar da sua família. Vai cuidar da vida, Vai né? cuidar da vida. É todo dia aqui? Uma coisa é um adolescente. Pô, tempo hábil, vai lá, vai todo dia mesmo, entendeu? Faz suas tarefinhas ali, estuda e vai pra igreja, vai brincar lá. Agora, começou a vida adulta, vai desenvolver sua vida, vai cuidar da sua família, vai cuidar dos seus relacionamentos, vai zelar pela sua casa, entende? E aí, qual que é o problema da religião? Que a religião, ela fica aprisionando as pessoas, com um monte de regrinha, com um monte de discussão que não agrega em nada na vida de ninguém, como uma unha vermelha. Discutindo costumes o tempo todo, O né? que isso muda pra Deus? Uma unha Nada. vermelha, uma unha verde, uma unha rosa ou sem unha? Muda nada. Acho que Deus... Eu fico pensando, cara, é uma loucura. Deus criador de tudo. Criador de tudo. Deus todo-poderoso, Mantendo onipresente, tudo. onisciente, onipotente, que sustenta tudo. Gisele, unha vermelha, não. Com tanta Aí coisa, né? não vai dar pra engolir. Aí é inferno. Essa não vai dar pra passar. Cara, sério, desse Deus eu sou ateu. Me desculpa. Não é esse Deus que Jesus revela. E por que eu falo Jesus? Porque Jesus é a máxima revelação da Escritura. Jesus é o Verbo encarnado, é o Deus vivo. Jesus mostra o Pai. Ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. Então, tudo eu meço nele. O que eu olho na Bíblia, lá no Antigo Testamento, que não se enquadra nele, é um mero relato útil para aquela época, e glória a Deus por aquela época, mas não se aplica para mim hoje, porque não passa pelo crivo de Jesus. Então, muito mais do que religião ou religiosidade, enfim, Jesus veio para nos dar vida e vida plena através de liberdade. Liberdade, inclusive, dessas regras que não fazem efeito algum. Aí a pessoa fala, mas aí liberdade, aí ela vai fazer tudo o que ela quer. Não, ela não é livre, ela é escrava das próprias vontades.
Porque uma pessoa que é viciada, uma pessoa que é promíscua, ela está sendo escrava dos seus Escrava. próprios desejos e Sim. anseios. Isso não é liberdade. Liberdade é a possibilidade de escolher. Quem está preso não escolhe. Agora, quem é livre escolhe. Tá aqui, uma bebida e não. Eu, particularmente, não consumo álcool. Eu. Na minha igreja, a maioria consome. De forma sábia. De forma equilibrada. Mas Tiago Candonga não tem sabedoria e equilíbrio suficiente para consumir álcool. Então, o que ele faz? Ele coloca uma rédea sobre si e não consome. Mas ninguém colocou essa rédea sobre mim. Eu mesmo coloquei Fez essa a rédea escolha. sobre mim. Sim. E é o que eu ensino para as pessoas. Amigos meus, pastores, falam, não, mas as pessoas precisam de rédeas. Eu falo, cada um coloque a sua. Eu não vou colocar rédea sobre ninguém, porque o evangelho que eu creio é um evangelho que liberta. Não é um Não que evangelho que aprisiona. prende. Sim. Agora, você conhecendo a si mesmo e conhecendo seus limites, você faz o quê? Isso não é para mim. Isso não dá. Ah, mas eu vi lá o fulano fazendo, ué. Mas fulano é fulano. Eu não sou fulano. Cada um tem a sua Cada essência, um né? tem a sua essência, cada um conhece seus Sim. limites. Forte é aquele que reconhece seus limites. Exato. Então, agora, há outras coisas que eu faço que eu tenho amigos que falam, eu não dou conta disso. Eu falo, então não faz. Então, ó, Entra a tranquilo. parte do domínio, né? Isso, não Matar a vai, tá carne. certinho, entendeu? Não vai. Mas é o quê? Isso é liberdade. Isso é essência de Jesus. Isso é princípio. E não essa mera religiosidade, um monte de regra sem sentido algum, que quando você até questiona os líderes, Sim. você é visto como rebelde, como, Sim. não tem fé, ou como não? Tá apostatado, você O princípio, tá... a que isso? base da nossa religião judaica é o questionamento. Pergunta-se para um judeu, por que que o judeu pergunta tudo e responde uma pergunta com outra pergunta? Aí o judeu respondeu, e por que não? Boa. É isso. É. Pergunta tudo. Tudo questiona, tudo pergunta. As crianças são ensinadas a questionar. O bar mitzvah, que é a mudança de criança para homem, para adulto ali, dos 12 anos completos, é aquele jovem sentar diante de um rabino questionando e respondendo, questionando e perguntando, questionando e afirmando. Ou seja, ali num diálogo, num confronto, entre Sim. aspas. Mas hoje, você fez 3 perguntas para um pastor, ofendeu. É, não pode. Meu irmão, sai fora disso aí, vai procurar outro. Fala mesmo. E muitos Não, não e têm tá nem certo. resposta, né? Um dia tem, você porque vai não ter a tem. resposta, Porque não exatamente. tem mesmo. Ou melhor, É muito vago, Ou né? melhor, sabe o que é o pior? Até tem, contrário ao que ele fala. Sim. E tá tudo Contrário- na Bíblia. E aí é o que eu falo, não vive a essência, Não vive a realmente. essência. Porque assim, tem que tomar muito cuidado, é o que eu falo, entre o que você fala e o que você vive. Sim. E aí, às vezes, a pessoa está vestida de camadas, e quando tira isso, é outra. Por isso que ela prefere o quê? Não falar, pra não ter um Sim. deslize ali. E assim, a pessoa tá lá, tá sendo abençoada, e eu não tô falando aqui, gente, que tem que, isso é no lugar perfeito, que o lugar perfeito não existe, tá? Sim. Até porque se você encontrar o lugar perfeito, não vai lá não. Se você for, já não vai ser perfeito mais. Porque eu também não posso ir. Exatamente. Porque também não existe lugar perfeito, entendeu? Eu falo, eu discordo de coisas que eu disse há 3 anos atrás. Eu discordo de coisas dentro da minha casa. Sim. Eu discordo de coisas dentro da minha denominação. Normal isso, tá? Gente? E eu acredito que, além de ser normal, complementando o que você está falando, faz sentido, porque a gente todo dia muda, Tá todo dia somos evoluindo, transformados. aprendendo, É o que eu falo, a Vivian de exatamente. ontem não é a de hoje e não vai ser a de amanhã. Porque se a gente não muda, porque a gente ouve, principalmente os antigos, eu sou assim, eu não mudo. Tá errado. Porque somos seres constantemente em transformação. Constante evolução. E esse processo é chamado de quê? De santificação. Que é o processo autoevolutivo com a bênção de Deus de a gente ser cada dia mais parecidos com Jesus. Ou seja, é transformação constante. Então, eu não estou dizendo, eu discordei de tal coisa na minha igreja. É a essência. Porque às vezes eu discordo de uma coisa ou outra ali, mas, cara, vive-se o amor a Deus e o amor ao próximo ali? Vive-se. Mas isso aqui eu não concordo. Faz parte. Na empresa vai ser assim, dentro da sua qualquer casa, lugar. no casamento vai ser assim, na amizade vai ser assim. Normal, tá? Normal. Eu tô falando de coisas assim, absurdas. Como, por exemplo, não, você não pode colocar um batom. Mas qual o princípio disso? Tá sabe? ferindo o quê, né? Por que eu tô ofendendo a Deus? Não pode usar calça. Mulher não pode usar calça. Sabe? Mas, pastor, eu sou feliz aqui assim. Deus te abençoe. Fica aí, meu filho. Fica aí, minha filha. Tá tudo certo. Exatamente isso. Além desse seu projeto, que você está em construção,
Fala um pouquinho, você hoje, não sei se você é sócio da Nayara ou do Thiago, como que foi você, né, tá nessa vida, nesse projeto com eles, como vocês se conheceram, não sei se o que você pode falar ou não, fique à vontade. Sim. Não, a vida é um livro aberto. Não tem nada pra esconder, não. Bom, eu conheci a Maíra em 2020, cara. E pra eu falar da Maíra, eu tenho que falar da Pétala. Pétala é uma amigona minha aqui de São Paulo. Inclusive, depois daqui eu vou pra casa dela. Legal. A Pétala eu a conheci em 2020, começo de 2020, porque a família dela montou um time de esporte eletrônico. E eu até 2018 era jogador profissional de esporte Que eletrônico. legal, olha aí, vai, Gustavo, meu sobrinho, ele joga isso até e ele é muito bom 2018. nisso. Então, fui profissional. E aposentei ali no final de 2018. Em 2020, um amigo me apresentou a Pétala, dizendo que eles tinham montado um time muito bom, por sinal, mas que não tinham experiência de gestão do time. E como eu já tinha sido profissional, eu estava constantemente aqui em São Paulo, que eu estava fazendo doutorado aqui na época, eu comecei a ajudá-los, comecei a dar uma consultoria ali e fiquei muito amigo da família. E eu estava vivendo um período, em 2020, que ainda era um rebote da depressão, sabe? Já estava ali Já na tava parte com final, pandemia, tudo. pandemia, eu tava na parte final e foi até interessante porque a pandemia, apesar de, lógico, ter sido terrível em muitos aspectos, nesse ponto foi A gente tem que positivo tirar as pra coisas mim. boas porque ela trouxe coisas Trouxe, positivas pra em mim várias trouxe. esferas, a gente Pra sabe. mim trouxe. E aí eu desacelerei, consegui ter mais tempo para Sim. estudar essas questões emocionais, desenvolvimento pessoal. E ali no final de 2020, a família da Pétala, cara, muito amigos meus, me deram um presente de ir para um local em Minas Gerais, ficar uma semana lá, sendo cuidado espiritualmente e tal. Foi um negócio muito legal. E quando eu cheguei lá, eu fiquei lá e conheci a Maíra. Só que eu não sabia quem a Maíra era, porque eu era um cara low profile total. Aham. Nunca fui muito de ver televisão. Eu vejo televisão assim, porque eu vejo Netflix, vejo um seriado e tal, mas TV aberta, muitos anos que eu não acompanho. Instagram também era bem devagar, então eu não sabia quem era. E me tornei amigo dela. E por ela perceber que eu não sabia quem ela era e ter sido gente boa, ela falou, pô, esse cara é gente boa mesmo. Não Não tem tem interesse, interesse. não. Segundas intenções. E aí, a gente trocando ideia, descobrimos que morávamos perto. Eu moro no interior de São Paulo, ela também. Eu moro em Limeira, ela mora em Valinhos. E ali eu comecei com a minha família, frequentar a casa dela, desenvolvemos uma amizade. E ela começou a me ensinar muitas coisas, essa parte de desenvolvimento pessoal também. E aí fui num treinamento dela que ela me deu. E ali foi um treinamento, assim, sensacional, cara, em 2020 mesmo. Muito bom, que me ajudou, assim, muito, principalmente no meu casamento, cara. Porque a gente sempre viveu bem, tivemos ali, lógico, crises, né, grandes no casamento Sim. também, mas a gente vivia bem. Só que a gente tinha alguns conflitos que era aqueles assim, assim, isso aí não vai resolver nunca, sabe? Sim. Isso aí não tem jeito. E ali, através de análise de perfil comportamental, a gente começou a se entender e falar, nossa, então por isso que você é assim? Que E por isso que legal. eu sou assim? E por isso que a gente conflita? Porque não é culpa nem sua nem minha. Ou é culpa dos dois, mas tem como resolver. E foi nesse curso dela. E eu comecei a anotar tudo que ela falava e eu fui fazendo conexões com a Bíblia, que é minha área de domínio. Sim. E eu fui anotando, e foi 2 dias de imersão. O dia inteiro, de 9 às 8 da noite. E quando acabou, eu fui agradecê-la, né? Porque ela me deu esse treinamento. E eu falei, ó, Maíra, eu não sei se vai ser útil pra você, mas eu anotei tudo que você falou e que eu lembrei de princípios bíblicos. E dava, tipo, 3 folhas, assim. Ela pegou aquilo e falou, isso tudo que eu falei que tá na Bíblia? Eu falei, tá. Nem ela sabia. Ela, não é possível. Eu falei, pô, Caraca. tá doido, sua imersão é Bíblia do começo ao fim, sem você saber. Uhum. Ela, não, pera aí, cara, você tem que... E aí a gente se aproximou mais ainda, que a gente começou a fazer essa troca, né? Uhum. E aí foi inevitável, a gente trocando, crescendo um com o outro. Falou, cara, vem trabalhar comigo. Vem produzir, vem aplicar isso aí dentro dos meus cursos, porque já tá tudo alinhado Sim. mesmo. Entendeu? Então ali eu entrei como um dos especialistas, né, dentro dos produtos dela. Então hoje ela tem todo o material e todo esse material que ela aplica, eu aplico espiritualmente a partir dos princípios bíblicos. E aí depois entra o Thiago, né? Que eles começam a se relacionar, então eu também o conheço. E aí a gente montou uma caravana para Israel.
Nós fomos Sim. para Israel recentemente, Eu fomos numa viagem de acompanhei. amigos. Foi legal demais. E ali o Thiago, cara, vamos montar uma caravana nossa? Falei, bora, lógico. Então começou essa caminhada desse jeito. Lá em 2020 com a Maíra e com o Thiago esse ano, né? Assim que eles começaram a se relacionar, que eu o conheci. E aí foi dessa forma. Que legal. Muito Massa. legal. Você vê que Deus, ele faz as coisas, né, perfeitas. Sim. Eu tava Sem tudo ligado. intenção, tá escrito, quando a gente se liberta, começa a ver realmente quem nós somos, Real. o caminho abre, Total, né? Flui. total. As coisas vão acontecendo que a gente nem espera e nem Total. imagina. Demais, 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 demais. É muito bom. É muito bom. Eu vi também que você treina jiu-jitsu. Treino. E é muito legal. Eu sou da arte marcial, sou faixa preta em Muay Thai, treino jiu-jitsu Verdade. também. O Sou... Marcelo aí tá. É porque eu não sei das graduações de Muay Thai, mas o Marcelo, eu acho que ele pega pra daqui 2 anos. É. Nossa, ele ama. E Eu treina jiu-jitsu amo, eu comigo faço também. isso há anos, Que mais de 14 legal, anos, e faço cara. Gil também. E aí eu Que vi que você demais. mudou de faixa e tudo. É, pega Fala- amarrou no final do ano, se Deus Eu quiser. vi. E Legal como é essa demais. sua relação? Porque vou falar um pouco, Vivian. Sim. Trabalho numa área, né? Eu sou contadora, advogada, auditora, é uma área power hand. Mas assim, e até que você falou um pouco, né? A gente fala de uma linguagem mais simples. Eu sou do jurídico, mas eu falo uma linguagem mais simples. Tira o ego. Então, assim, eu sempre vesti essa roupagem. Legal. Tem pessoas que até falam comigo, nossa, é diferente, você não fala, né? Eu não entendo fulano falar, porque ele fala todo... Falei, gente, é simples. Você tem como Tô aqui fazer pra de forma facilitar, simples. né? É um Isso aí. facilitador. Até porque a gente já sabe que quando chega nesse estágio, não é uma coisa boa, né? Sim, sim. Então, verdade. assim, e eu também faço isso de uma forma preventiva para que as pessoas não cheguem nesse estágio. Então, para mim, a arte marcial, que venho dessa área também de números e tal, que é uma agitação, então, é assim, é o lugar que no tatame eu tenho, por incrível que pareça, eu tenho vários insights. E às vezes no Gil não rola, eu tenho até sono, mesmo rolando. Porque assim, eu me reconecto Sim. comigo. Perfeito. Como é para você isso? Porque para mim, a arte marcial trabalha muito com a mente. Então, para mim, a visão, né? Tem outros esportes e muito legal quem faz, mas para mim é onde eu me encontrei. Então, eu faço isso há mais de 14 anos, diariamente, e faz todo sentido na minha vida. E coloco isso para as minhas filhas, eu tenho um sobrinho que já está aí na carreira também, aí. Legal. Como é isso para você? Porque é muito legal. Você que trabalha com essa questão, né, de mestre aí da espiritualidade, trazendo isso. Como que é? Então, eu acho a arte marcial algo maravilhoso, porque, mais uma vez, ela se aplica a muitos princípios daquilo que eu creio, né? Que são os princípios milenários bíblicos aí. Então, por exemplo, há um texto em 1 Coríntios que o apóstolo Paulo fala assim, um atleta em tudo se domina para ganhar um prêmio perecível. Ele tá falando ali na época dos Jogos Olímpicos, sabe? Que eles treinavam disciplinadamente para ganhar o quê? Uma coroa de louros. Que era algo que depois ali secava. É, perecível, destruir, enfim. E ele fala, quanto mais nós que estamos aí nessa caminhada do reino dos céus. Então eu falo, cara, é isso, sabe? A disciplina que a arte marcial me proporciona é a democratização, porque ali não tem Vivian, Exato. auditora, advogada. Ali somos todos. Ali é todo mundo igual. Aí vem uma menininha de 15 anos e bota você pro seu olhar e fala assim, ah, pai, eu sou um nada. Exatamente. Que- E isso é muito legal, Eu porque acho assim, um a gente princípio de sempre humildade fala, imenso. eu tenho até um amigo aí que luta, do UFC e tal, e aí ele fala, eu amo estar no tatame, ele fala que às vezes ele nem põe a faixa, que ele é um graduado, Sim. ele fala, porque ali somos todos iguais, É ali isso. é muito... E pra você ter ideia, eu treinei muito tempo com um grupo que eu nem sabia o que as pessoas eram. Depois eu descobri que eu tinha tantos amigos advogados ali no meio e a gente nem sabia É que era. isso. Porque ali nós somos nós. É isso, todo mundo é igual. É. E aí, é um princípio maravilhoso, porque é um princípio também do que, ó, ninguém é superior a ninguém. Existe ali, né, dentro do tatame uma hierarquia, mas é uma hierarquia não de submissão ou opressão, não, é uma hierarquia de ensinamento. Exato. Aquele que é mais graduado, ele tem mais responsabilidade para ensinar e motivar e capacitar o outro a continuar desenvolvendo, crescendo. Então, esse princípio, para mim, é muito aplicável, muito. E eu sempre gostei de esporte, né? Então, quando eu operei meu joelho por causa do futebol, em 2014, eu sofri muito no pós-operatório. Eu falei, cara, futebol acabou, abandonei, nunca mais. E um amigo me convidou, vamos de jiu-jitsu. Eu falei, eu não gosto, não gosto de ficar se agarrando lá. Homem Tô no fora, tatame. não gosto disso não. Ele falou, vamos lá, cara, faz uma aula pra você ver.
E eu, na área esportiva, eu sempre arrisquei. Eu falei, vou lá. Cara, 2014, Nunca mais me saiu. encontrei, nunca mais. Tô aí, 9 anos É muito nessa bom, doideira. né? E tô aí caminhando, se Deus quiser pegar a faixa preta, pega marrom, dezembro, se Deus quiser, continuar aí. E é uns 2 muito anos, bom pega. isso, porque eu vejo, assim, liga muito essa parte onde você se reconecta com você mesmo. Totalmente. Essa parte, né, da mente, porque a gente aprende ali a dominar. Sim. Porque é o primeiro princípio, dominar a si mesmo, as suas Perfeito. emoções, a inteligência Domínio emocional. próprio, né? O Sim. fruto Aí do você domina espírito. o seu corpo Treinável. ali, Isso aí. você passa a pensar mais na sua alimentação. Então, assim, tá tudo muito conectado ali. Muito. E no jiu-jitsu vê que tem esse respeito, né? Não é um tentando dar um golpe pra derrubar, pra machucar o Não. outro, né? Sempre tem. E ainda mais, né, Zé, quando a gente vem dessa realidade como é a nossa, né? Que todo mundo tem filho, todo mundo trabalha, a gente não vive daquilo ali. Sim. Não, então existe sim esse zelo pelo. Não, às vezes eu até poderia fazer uma coisa, mas Você será pensa que eu vou no outro, colocar né? em risco Sim. A é, vida. Isso é legal. ali o braço dela, que a mãe. E aí você até dá um toque aqui, ó, cuidado, você deixou aqui, ó. Nossa, é verdade. Então, isso também é algo que eu acho essencial, assim, sensacional. Esse respeito, sabe? A gente tá ali para melhorar condicionalmente, no aspecto físico, no emocional, na disciplina, e também zelar um pelo outro ali, não é? Ah, aqui Estão vale quase me tudo. convencendo a fazer. É. ó. Demais, cara. Nossa, demais. É muito bom. E Eu assim, gosto é esse senso de colaboração, de coletividade. A gente entende muito que ali, sozinho a gente não é ninguém, mas que junto a gente pode ir muito mais. Sim. E aí você traz isso para sua vida, tanto pessoal como profissional, porque infelizmente a gente sabe que tem muitas pessoas que além de sabotar, ela sabota o outro, Aham. porque ela, né, no mundo corporativo, e acha que é só ele. Não, mas se você dividir, você soma. Sim, Então isso é muito logicamente. legal. Na verdade, É. você nem divide, você multiplica, né? Exatamente. Você compartilha. Ontem uma amiga minha, que é inclusive lá da igreja, me mandou uma foto que eu tava aqui em São Paulo, não fui ao treino, que ela graduou, foi pra faixa Legal. azul. É muito bom, né? Cara, eu lembro quando ela começou, sabe? Anos atrás. E começou, será que vai? Será que... mas eu não gosto. Mas eu sou sedentário. Mas eu não tô treinando. E agora tá lá, cara, a vida prosperando em várias áreas. Por quê? Porque Exatamente. Legal. a partir do desenvolvimento da espiritualidade, Sim. da disciplina dela, do aspecto físico, emocional, ela tá fluindo em várias áreas da vida. E a arte Sim. marcial é uma ferramenta que ajuda Exatamente. demais isso aí também. Então, eu sou suspeito de falar. Eu amo. Eu também, sou Mas- suspeita a falar. E hoje, Thiago, quais são os seus planos para o futuro? Bom, meus planos para o futuro. Eu tô investindo aí pesado, né, na minha imagem hoje, sabe? Hoje eu pretendo crescer muito na internet, mas na internet. E por que eu acho importante falar isso? Porque as pessoas pensam assim, daqui a pouco você vai estar numa igreja gigantesca, né? Eu falo, não. Porque eu não quero crescer em números no meu espaço físico, ou melhor, no espaço físico que eu sou pastor. Porque eu quero ter contato com todo mundo. Sim. Eu quero poder tomar café com eu quero poder ter tempo para vir aqui, sabe? Eu quero poder ter uma agenda flexível que eu consiga atender aquelas pessoas, mas também ter um momento para sair e me posicionar, né, fora do reduto ali da religião e mostrar que através do exemplo, do estilo de vida que dá para viver a espiritualidade saudável, sabe? Existem lugares que ensinam isso, que incentivam isso. Então, agora, na internet, a minha voz ela é muito difundida. Porque a internet é a rua mais movimentada do mundo. Perfeito. Uhum. Mas eu não tenho a obrigação, vamos colocar entre aspas, de tomar café com todo mundo ali. Sim. E nem dá também, né? Exato, né? Mas eu quero continuar tendo a possibilidade de conviver ali próximo com aquelas pessoas que eu amo, que estão caminhando rumo ao mesmo propósito que eu. Então, hoje, um dos meus planos é crescer, sabe, em visibilidade na internet e poder levar esses princípios de Jesus, que eu creio que são transformadores, eu creio que são libertadores, eu creio que são milagrosos mesmo. Assim, eu creio muito nisso, cara, porque eu sou prova viva disso. Eu e quantos ao meu redor e ao longo da história. Que não tem a ver com religião, mais uma vez. Tem a ver com o estilo de vida que ele nos ensina e que é aplicável e praticável.
Então, esse é o meu objetivo. Levar essa transformação para as pessoas. E para isso, quanto mais eu cresço em audiência, mais eu posso ser ouvido por essas pessoas. E mais número de pessoas você alcança. Assim, esse é um dos meus sonhos, assim, materialmente falando. E aí eu sei que as consequências disso envolvem, envolve recurso material também, envolve mais cursos, envolve livro, envolve muitas coisas que vêm a partir disso aí, porque eu tenho a capacitação para tais coisas, né? Eu já tenho um livro, eu já tenho cursos, eu já dei N cursos. Então, eu sei que isso aí é só uma consequência desse crescimento. Mas o meu sonho em essência, cara, é cada vez mais viver o amor na prática, sabe? É forte. Eu lembro que antes eu queria ser reconhecido por isso ou por aquilo na minha vida e se hoje eu puder deixar um legado, cara, depois que eu partir desse plano aqui e o plano eterno, eu quero que as pessoas lembrem de mim como um cara que amava, sabe? Pô, esse cara amava, velho. Esse cara amava. Antes eu queria ser, esse cara é um escritor, esse cara é um doutor, olha quantos artigos, olha quantas pregações. Não, mas aí eu lembro de 1 Coríntios 13, que o apóstolo Paulo diz, se você tiver tudo e não tiver amor, cara, De nada De nada adianta. sabe? Aí ele fala, descreve tudo, se você der o seu corpo para ser queimado como um Marte, se não tiver amor, Sabe que é um dos vale versos nada. que eu mais gosto. né? Um dos textos mais E lindos da faz Bíblia, muito né? sentido isso. Eu penso isso constantemente e eu falo. Sabe? Tem momentos, né, que a gente fala, precisa dizer, é isso. Sim. E aí eu falo, se você der todos os seus bens pros pobres, cara, é uma atitude linda. Mas se não tiver amor, cara, Não não adianta. valeu de nada. E ele começa a descrever o amor ali, aí no final ele fala, então permaneça a fé, a esperança e o amor. Entre os E mais a deles. maior delas É o amor. é o amor, cara. É fantástico. Então é o que vai realmente, por quê? Porque a fé no céu, na eternidade, precisa ter fé pra quê? Lá está tudo consumado. Esperança de quê? Esperança é aquilo que a gente espera. Mas no céu, na eternidade, não tem mais o que esperar. Já se cumpriu tudo. Então o que vai restar lá? O amor. O amor. Então, a Bíblia fala, né? Deus é amor, né? Então, hoje eu quero levar esse legado para as pessoas, sabe? Quero viver esse amor que eu creio que é Jesus Cristo. Ele é uma pessoa, sabe? Que veio aqui, andou como nós andamos, viveu o que nós vivemos, sabe o que é ser humano, Sabe o que se é sentir, né? conectou, chorou, sabe? Sofreu, sentiu o amor, e amor até o fim, cara. Até o fim, na prática. Então, hoje é o legado que eu quero levar pra minha vida. Amar, cara, amar. Pô, aquele cara amava, velho. Sou um cara amoroso, cara. Pô, esse cara viveu amor. É isso, eu creio que é Muito bom. o maior legado aí que eu posso deixar. E com toda essa sua experiência de vida e aprendizado, eu acredito que você fala com muitos empreendedores, com muitas pessoas. O que você pode dizer para um empreendedor em relação à espiritualidade? O que, na sua visão, toda a sua bagagem que você tem do que você estuda, como é que isso está conectado e está ligado? Bom, para mim a espiritualidade tá ligada a tudo, né? Inclusive a área do empreendedorismo ou qualquer outra área de empreendimentos, e, enfim. E por que eu acho muito importante? Porque eu acredito que as coisas são importantes naquilo que elas são importantes. Mas a pessoa fala assim, mas o amor é importante. Lógico que é, naquilo que ele é importante. Mas o amor não paga minha conta de internet. O amor não põe gasolina no meu carro. O amor não paga minha faculdade, não paga meu curso, uma mentoria que eu quero fazer. Então, o amor é importante naquilo que ele é importante. E o dinheiro é importante naquilo que ele é importante. O dinheiro não compra um lar, ele compra uma casa. O dinheiro não compra o amor dos filhos. Então, amor onde deve ser amor, dinheiro onde deve ser dinheiro. E onde eu entendo a espiritualidade? Eu entendo a espiritualidade na prática desse amor, na execução desse amor. Porque, como eu disse, a espiritualidade para mim não é uma mera religião de regrinhas que você cumpre, eu tô cumprindo. Não. É uma essência. É uma essência que é ensinada e vivida por Jesus. E quando a gente vive essa essência, a gente cumpre o que ele diz, que é o quê? Amar a Deus e amar o próximo. Mas a gente cumpre na totalidade? Não, até porque se a gente cumprisse, é o que o próprio Jesus diz. A gente cumpriria a lei e os profetas. Ou seja, a Bíblia inteira, a gente seria Deus. Então a gente está nessa caminhada de desenvolvimento, de bênçãos de Deus para nos capacitar,
desse Deus que habita dentro de nós, chamado Espírito Santo, que nos habilita, que nos capacita, e nessa autorresponsabilidade nossa também. Então, eu vejo a espiritualidade como uma base extremamente importante para a aplicação do amor, da humildade, sabe? Da sabedoria, da mansidão. Que o que é mansidão é ser ensinável, uma pessoa que constantemente está aprendendo. E há pessoas que têm muitos recursos, muitas empresas, muitas conquistas materiais, mas perderam a família, Tá vazio. perderam os amigos, não confiam em ninguém, se acham melhor que todo mundo. Mas também conheço pessoas que têm muitas conquistas materiais, que são extremamente amorosas, humildes, são extremamente mansas, que não tem nada a ver com padrão de personalidade, é manso, quietinho. Não, não é ensinável. Você pode ser agitado que você é ensinável, você é manso. Esse que é o padrão de mansidão ensinado por Jesus, sabe? Então eu vejo que a espiritualidade, ela é essa aplicação desses princípios de Jesus na prática. Essa é a minha definição. Às vezes, se fosse conversar com um judeu, com um budista, com um bandista, eles poderiam definir de outra forma, mas essa é a forma que eu entendo a espiritualidade, a aplicação prática do amor na vida, que inclui o quê? Princípios que vão gerar resultados no empreendedorismo? Demais. 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 Porque você é humilde, cara, você está disposto a aprender. Você ama, você é honesto, você é leal. E olha aí, as pessoas mais estão procurando é gente honesta, gente leal, gente que está em constante aprendizado, porque cresce, desenvolve, evolui. E isso dá resultados, inclusive, obviamente, no campo de empreendedorismo. Eu conheço e tenho conhecido cada vez mais pessoas assim, super bem-sucedidas, que vivem essa espiritualidade. Você disse que vai crescer muito, que é um dos seus sonhos para o futuro, crescer muito na internet. Sim. E eu queria que você deixasse uma frase aqui, para que todo mundo estivesse vendo você hoje, e que vai ver nesse momento o mundo todo. E quando você estiver lá, quando te olhar e falar assim, esse é o Thiago que está aqui. O que você diria para esse público todo? O que eu diria para as pessoas é o seguinte, cara. Leva um tempo até acontecer de repente. Então, Gostei. eu tô aí, ó. Faz anos. Vou até anotar, gente. Leva um tempo até acontecer de repente. Às vezes a pessoa vai me olhar e fala assim, pô, do nada, né? Do nada, apareceu. Pô, do nada, esse candonga aí, do Candonga. nada, do nada. Falo, do nada pra você. Não existe, Eu né? tô aí, meu irmão. ó. Anos, Falando tem Eu tô aí no trecho, ó, faz tempo. Mas, Não, de muito bom. repente... E eu gosto de uma analogia que é o seguinte. Fala que a construção do hábito, né, e os resultados que eles trazem, os benefícios que eles produzem, é como uma pessoa que tá com uma marreta diante de uma grande pedra. Ele dá uma marretada naquela pedra e aparentemente não acontece nada. Ele dá 2, dá 3, dá 4, dá 5, dá 10, dá 40, dá 50 e ali um raladinho ou outro, no máximo um rachadinho assim de nada. E 70, 80, 90, 91, 92, 99, 100. E na 100ª aquela pedra se abre. E a pergunta é, foi apenas a 100ª que abriu a pedra? Ou foi a 100ª junto com as 99 que aparentemente estavam sendo inofensivas? Então é isso. Então o que eu falo para as pessoas, persistam, cara, sonhem. Coloque seus planos diante de Deus. A Bíblia diz, consagre os seus planos ao Senhor e tudo que você fizer será bem sucedido. Então consagrar ao Senhor é o quê? É colocar diante dele, pedir sabedoria para executar e constantemente analisando a rota ali. Se é isso mesmo, se eu estou no caminho, se eu estou me esforçando, se eu estou fazendo. Ah, mas estão dizendo, ah, mas estão falando. Ah, mas ninguém está vendo. Foca e vai, porque leva um tempo até acontecer de repente, mas acontece. Muito legal, muito massa. Muito bom. Muito bom mesmo. Thiago, onde as pessoas podem te encontrar? Fala aí das suas redes. Você que quer saber um pouco mais do Obrigado, Thiago, né? Fala aí dos seus projetos, onde as pessoas podem te encontrar. Gente, vocês podem me encontrar no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Thread, em tudo. É o mesmo arroba Thiago Candonga, Thiago com TH. Então, Thiago Candonga, qualquer área que você colocar aí. Meu carro-chefe é o Instagram, que eu tenho mais investido aí ultimamente. Você acha, mas tem também no YouTube, Spotify também. Aí, ó, Tem, no Spotify. Spotify eu gosto de escutar. Spotify, tô Muito em bom. tudo aí, tô em todos os lugares aí, Muito bom, Thiago Candonga. muito bom. E tô com esse evento aí, né? Que é o Três Pilares, que é uma empresa minha que eu desenvolvi de treinamento nessas áreas de espiritualidade e
outras áreas. Então, nessa primeira edição, a gente vai trabalhar espiritualidade, saúde e finanças, que eu creio que são 3 áreas importantíssimas, né, de desenvolvimento da nossa vida. E a gente vai fazer, né, a relação dessas áreas aí, como vivê-las de forma prática e aprofundada. E será uma imersão de 13h a 21h. E por que uma imersão? Porque a gente quer ir lá no profundo mesmo, sabe? A gente quer fazer um ambiente ali totalmente controlado, um ambiente totalmente preparado para trabalhar as pessoas na sua essência de forma prática e profunda, numa imersão chamada Os 3 Pilares, em Campinas, no Expo Dom Pedro, dia 5 de agosto. Muito bom. Muito Tem bom. no link da minha bio também, lá o site para você adquirir o seu convite. Muito bom, muito bom. Olha, é fantástico ter você aqui. Nossa, agregou muito, aprendemos muito. Tenho certeza que toda a Muito. galera que está vendo. E assim, uma pessoa muito bacana, espiritualizada, com uma trajetória de vida incrível, Obrigado. né? Muito predisposto, muito bom falar contigo, Thiago. Esse é só o primeiro de muitos outros Opa! convites, porque queremos trazer você para falar outros assuntos, Estou à disposição. aprender com você aqui, porque é um papo fenomenal. E curtiu o nosso papo? Demais, 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 gente. Muito Sou muito bom. grato. Vai vir trazer os próximos eventos. Isso aí também é só o Lógico, primeiro de só o muitos, né? primeiro, isso E aí, aí. galera, não percam. E E fiquei se muito você que feliz. estiver vendo isso e já passou, mas você ainda se inscreva para os próximos, acompanhe o Thiago, porque vocês vão aprender muito e vai ver como vai ajudar muito a sua vida a deslanchar. Amém, amém. Vale super a pena. Muito obrigada. E, Thiago, a gente quer dar uma lembrancinha para você aqui no nosso podcast. Um livro Ai, aqui gente, também, obrigado. escrito aqui. né? Nossa, que lindo. Deixa eu ver aqui o que é esse. Vê, abre aí. Eu aprendi isso, ó. Quando você der um presente, você abre. É isso aí, muito Gente, legal. que caneca Aí, galera, linda. ó, aprendo. Aqui, minha esposa ama caneca. Ai, viu? Legal. Vai tomar uns cappuccino, tudo aqui. Eu também gosto de caneca, eu também tomo um cafezinho todo dia. Gente, amei. Brigadão mesmo. Fiquei muito feliz. Ó, canequinha. Busco minha vida mais abundante e plena. Vivian Sampaio. Bem muito sugestivo, obrigado. viu, a Muito, frase. muito, É. muito, muito. Gostei do livro também, hein, Vivian? Pré-lançamento. Vivian. viu? Pré-lançamento. É da Vivian. É meu. É um Que pré-lançamento. É um demais, pré-lançamento. Tá ganhando de Aqui. primeira mão. Negócio escalável. Tudo a ver com o que eu tô vivendo agora. Exatamente. Nossa, demais, Vivian. Isso legal. aqui. No próximo Espero ele que já você vai curta. vir comentar sobre o livro. É isso aí. Ô, Comenta aí, ajuda a gente né, Nossa, divulgar para as demais. pessoas. A gente tá aí com o nosso projeto também de mulheres, onde a gente ensina essa parte espiritual, finanças, de uma linguagem simples, porque a gente sabe que precisa. Até para a pessoa que está empreendendo. Necessário Empreendendo demais. realmente ou empreendendo na vida pessoal dela. Porque tem gente que dúvidas. pensa que empreender é só quando você tem um Tem negócio. negócio. Não, você pode empreender na sua vida. Perfeitamente. E para isso você precisa se preparar tanto em finanças, né, Perfeito. Emocional. Eu sou prova viva disso. É. Eu abri minha empresa agora. Mas eu comecei a empreender em mim mesmo desde novembro do ano Exato, passado. e a Então, gente- investindo em curso, Isso é um propósito. treinamento, mentoria. E agora, há um mês, eu abri minha empresa. Olha que Então, legal. é Isso é real um demais projeto isso. nosso, ensinar mais pessoas. Né? A gente ensina pessoas de forma geral, mas tem um projeto para mulheres que a gente tem ensinado, tem dado mentoria aí em alguns outros lugares, para refugiadas, para legal, mulheres parabéns. em Paraisópolis, enfim, para ensinar, para que as pessoas vençam as crenças limitantes realmente que elas têm, né? Todo o processo, saber que elas são capazes, que elas podem. Verdade. E entende que você é o seu maior empreendimento primeiro, né? Porque se você não Real. tiver bem, o que você colocar a mão não vai É bem. verdade. Então, primeiro você Isso. empreende você para depois você abrir. Perfeito, É meninas. isso. Parabéns, parabéns. É isso, Fiquei obrigada. feliz de fazer parte. Obrigada, E muito Thiago. obrigado aqui, galera. Obrigada. Ó, meus presentes. É isso. Obrigadão de E coração. agradecemos a nossa produção, que está sempre aqui com a gente. Show. Capixabinha tá aí. Agradecemos o Vitor, que está sempre aqui, também nos auxiliando. Né? Carol, as pessoas que não estão aqui presentes, mas por trás disso nos Sim. ajudam. E que, melhor ainda, elas embarcaram nos nossos sonhos. Legal. Acreditam na gente, estão ali e se desdobram. E não é tudo é dinheiro, da Verdade, forma que a gente tem, verdade. que a gente faz. Então, isso é muito legal, a gente honrar e reconhecer. E é uma das coisas que a gente sempre faz também. Demais. Sim. Parabéns aí, galera. Muito obrigada, Eu Thiago. que Um agradeço. prazer Deus imenso ter abençoe você aqui. demais. Obrigadão.